Então, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Simone. Atualmente eu respondo pela Diretoria Regional de Assistência Social aqui da Nordeste. A gente tem uma diretoria em cada uma das 9 regionais, assim como tem a de saúde, a de educação. E hoje a gente vem aqui para um diálogo muito sensível, uma conversa muito importante, que não é a primeira vez que a gente faz. Hoje nós estamos aqui porque a gente vem de uma jornada. E eu queria, bem rapidamente, compartilhar um pouco dessa jornada com vocês, pedir a ajuda da Alessandra, da Ildeia e do Carlos também, para a gente compartilhar um pouco aqui. Antes disso, eu queria também pedir a vocês, a Jade já colocou aqui, o registro da presença de vocês no chat. Se for possível, vocês colocarem e-mail e telefone, porque aí a gente já pode ir mantendo contato, a gente já pode ir registrando para a gente continuar a nossa conversa e nossa interlocução daqui em diante. Então, queria compartilhar com vocês que há algum tempo atrás, o Carlos, em seguida a Ildeia e a Alessandra, nos procuraram e disseram para a gente assim, do quanto seria importante a gente ter um centro de referência de assistência social no bairro Goiânia, dizendo que esse território e nós compartilhamos da mesma opinião, da mesma avaliação, que é um território diverso, que ele é cheio de especificidades, que ele também tem muitas potencialidades, que tem uma turma com muito esforço para ter um futuro mais bonito, para ter melhores condições de vida, de oportunidade, de direito, de acesso. E nós prontamente concordamos o quanto nós gostaríamos e o quanto a gente ficou feliz de ter uma necessidade e o reconhecimento de que seria muito importante nós termos um centro de referência da assistência social, um CRAS, no bairro Goiânia. E nessa mesma oportunidade, a gente compartilhou que nós já vimos aí de quase 10 anos sem implantação de CRAS, não só em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil. E nós tivemos um tempo importante de expansão desse centro de referência, mas por diversos motivos, e um dos principais é a ausência do cofinanciamento do governo federal, os municípios não têm aí avançado na implantação dos Centros de Referência de Assistência Social, dos CRAS. E que em Belo Horizonte nós temos uma estratégia. Então nós temos 34 CRAS em Belo Horizonte, na Regional Nordeste nós temos 3, pouquinho, né, gente? Mas temos 3. Um lá no Paulo VI, um no Vila Maria e um no União, que atende ali o bairro União e o bairro São Paulo. A gente chama o CRAS Arthur de Sá. E onde a gente não tem CRAS, como que a gente fica? Que tipo de atenção da política de assistência social é possível? Dizendo aí, da semelhança ao CRAS, no sentido do que a gente chama de proteção social básica. Nós temos uma estratégia chamada Coordenação de Proteção Social e Cidadania. Essa coordenação, ela cuida de fazer um atendimento de assistência social nos territórios que não têm cobertura de CRAS. Simone, então essa coordenação é CRAS? Não. Ela faz o que o CRAS faz? Não faz, não. Mas ela faz um tanto de coisa legal. Tem acompanhamento de famílias, tem acompanhamento das pessoas com deficiência e suas famílias no domicílio, tem as ações do cadastro único para programas sociais. Então nós não temos aquele alcance, né, Pedro, tão aprofundado de uma unidade de CRAS, mas nós não deixamos de fazer a atenção da política de assistência social nos territórios que não tem CRAS. E aí, nesse sentido, a gente fez uma conversa com a Alessandra, o Carlos e a Ildeia no seguinte possibilidade. Por que nós não aproveitamos essa potência de vocês, essa mobilização, para a gente pensar, então, em termos uma comissão local de assistência social no Goiânia, que, como o Ricardo e a Jade compartilharam conosco na reunião anterior, uma comissão local de assistência social é a cogestão da política de assistência social, é a participação ativa, é a voz do usuário que é atendido, compartilhando quais caminhos a gente pode avançar, se está bom, se está ruim, o que precisa melhorar, e ainda mais que isso,
é um percurso de formação de cidadania, de reconhecimento das vozes, de fortalecimento da participação social, de fortalecimento da política de assistência social. E aí eles toparam, eles disseram, por que não? Podemos conversar sim. E aí a gente foi fazendo algumas conversas nesse sentido. A gente teve a oportunidade de conhecer o antigo centro de saúde, onde hoje funciona a academia da cidade. Com fé em Deus, daqui a pouco a gente vai poder se reunir presencial. E aí a gente pensou de fazer as reuniões lá, né, Alessandra? Ocupando aquele espaço ali, a gente levar essa conversa para lá, para a gente aprender como avançar, como instituir uma comissão local. O Conselho Municipal de Assistência Social veio nos ajudar. E eles nos ensinaram coisas muito importantes na reunião que nós tivemos alguns dias atrás. Eles nos orientaram, olha, para ter uma comissão local de assistência social, os usuários têm que topar. Para que isso aconteça, a gente tem que ter o usuário interessado em fazer essa discussão. E aí a gente já tinha essa reunião agendada, não era assim? Nós tiramos 2 conversas, aquela com o conselho e essa hoje. E essa hoje, ela é tão importante quanto aquela outra, porque a ideia hoje é a gente ter a oportunidade de escutar um pouco as usuárias e usuários do Sistema Único de Assistência Social do bairro Goiânia e nós pensarmos juntos se a gente tem aí esse desejo da comunidade, da gente fazer a instituição desse espaço. E a gente pode dar um passo de cada vez, a gente pode ir conversando sobre ele, aprendendo sobre ele, já ir conhecendo um pouco mais da política de assistência social. Nós tiramos esse primeiro encaminhamento na reunião, tiramos também uma ideia de que conversar só com assistência social não é suficiente, né, Alessandro? A Alessandra, a Ideia e o Carlos trouxeram para a gente as dimensões da necessidade de transporte público, articulação com outras políticas públicas, e o Ricardo nos acendeu assim um farol. Bora conversar de forma intersetorial? Porque as questões que vocês trazem são necessidades coletivas de diversas políticas públicas. E tiramos também esse encaminhamento na nossa última reunião. E o segundo encaminhamento, esse foi o da reunião de hoje, o primeiro, o último esse, que eu compartilhei agora com vocês, da gente ter uma agenda mais intersetorial com a comunidade, a saúde, educação, transporte, segurança pública. Bora sentar, bora conversar, para a gente juntos encontrar, né, soluções coletivas para as questões coletivas. E a partir de hoje, se a gente tiver essa oportunidade, eu desejo muito que sim, que a gente tenha já aí um percurso de agenda para a gente dar continuidade a essa conversa de hoje. Podemos chamá-la de classe? Hoje nós não podemos, porque o Conselho ensinou para a gente que para a gente instituir a classe, a gente precisa de percursos como esse que a gente está fazendo aqui. Mas nós já estamos no caminho, né? É o que a gente está tendo a oportunidade de compreender. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que a coordenadora de Proteção Social e Cidadania, Samanta, está aqui com a gente. Eu vou pedir ela para se apresentar. A Marcélia, Carlos conhece, imagino que a Ideia também, e o Sebastião. Eles fazem parte da equipe que a gente chama Serviço de Proteção Social Básica Regional, que atendem aí também as famílias do bairro Goiânia. Então a gente está aqui para escutar vocês, para aprender com vocês, colocar o nosso trabalho à disposição, para a gente corrigir as rotas, o que a gente precisar de avançar. E eu sei que nós estamos aqui na sala com um grupo importantíssimo de pessoas, mas se vocês puderem, assim, depois da apresentação da Samanta, do Sebastião e da Marcélia, vocês também se apresentarem rapidinho, só para a gente saber quem é quem, e aí a gente dá continuidade à nossa conversa, pode ser? Então, joia. Muito obrigada. Carlos, Alessandra e Ideia, desculpa, Samanta, se tiver ficado algum ponto que eu tenha deixado de falar do percurso das nossas conversas, vocês me ajudam, por favor? Então, beleza. Fica à vontade, Samanta. Obrigada. Sim, Simone. Faremos. Obrigada, Ideia. Boa tarde, então, né, a todos e a todas. Acho que tão ansiosa quando a Ideia estava eu, né, a equipe como um todo, assim, para vir para esse espaço. Tanto que esse espaço é rico. Então, meu nome é Samanta, eu tenho formação em serviço social e trabalho aqui junto com a Simone, na diretoria, na coordenação da Proteção Social e Cidadania, que compõe aí o Serviço de Proteção Social Básica Regional. É onde que os cidadãos vêm em busca do atendimento dessas áreas que não têm CRAS ainda para essa oferta da política de assistência.
Então é isso, desejo que a gente tenha uma boa tarde de trabalho e eu chamo aí para se apresentar o Sebastião. Boa tarde a todos. Eu também sou assistente social lá da equipe, que a Samanta é coordenadora, e atendo lá na regional nossa, na DRAS, hoje atualmente. No turno da manhã, a gente fica lá todos os dias e eu acompanho essa equipe então, lá da Proteção Social Básica. Boa tarde, meu nome é Marcélia, sou assistente social, também sou do Serviço de Proteção Social e também atendo juntamente com o Sebastião nesse serviço no horário da manhã, 7 às 3. Obrigada. Obrigada a vocês. A gente pode, por favor, vocês não se importarem, eu vou chamando aqui no chat, que aí a gente vai seguindo aqui a ordem e a gente vai se apresentando, pode ser? O senhor Antônio Alves, por favor. Eu sou um morador aqui do bairro Goiânia e interessado em dar alguma contribuição agora para o CLAS. Obrigada, senhor Antônio. É a Bianca, e pode ser já a Bianca e a Dona Rosa, por favor. Boa tarde, meu nome é Bianca, sou moradora daqui do bairro Goiânia, tenho 24 anos. Boa tarde, meu nome é Rosa Maria, sou moradora aqui há mais de 20 anos aqui do bairro Goiânia. Estou achando muito bacana, assim, muito produtivo esse programa seus aí e torcendo para que dê certo. Nós precisamos mesmo, necessitamos de muita ajuda aqui nesse bairro, já há bastante tempo, muitos anos. Vim para cá, era mato puro aqui, não tinha nada. Vim para cá, tinha 12 anos. Então, assim, precisamos de mais, muitas pessoas, muitos moradores, muito necessitados. Vou ficar muito feliz com esse projeto. E agradecendo a vocês todos que estão aí, empenhados aí nesse projeto. Agradeço demais, de coração mesmo, e torcendo para tudo dar certo. Muito feliz com todos vocês. Muito obrigado, viu? Carlos Júnior. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Júnior, eu sou conselheiro tutelar e morador do bairro Goiânia. Morei no Goiânia há 22 anos e agora estou de volta. Esse espaço de discussão, para mim, ele é muito importante, porque nesses 7 anos que eu tenho trabalhado no Conselho Tutelar, eu tenho percebido o quanto que o trabalho preventivo, a assistência social no território, ela tem um potencial protetivo para as famílias, não só para as crianças e para os adolescentes, mas para toda uma comunidade. Quando eu percebo o Goiânia e venho desse lugar para um órgão de proteção como o Conselho, sempre foi um desejo meu e eu encontrei pessoas maravilhosas no caminho, como a Ildeia, a Alessandra, Simone, os técnicos que estão aqui, para fortalecer e gerar para esse lugar chamado Goiânia um espaço de proteção. Então, para nós é muito rico, por exemplo, na fala da Dona Rosa, a importância de entender esse lugar como um espaço comunitário apropriado. Ali no Goiânia, a gente tem um imóvel público que está desocupado por grande parte do tempo, que é o antigo Centro de Saúde do Goiânia, onde atualmente funciona a academia da cidade no período de 7 da manhã até as 9. E o resto do dia, aquele espaço com tanto potencial, fica ali meio que às moscas, e nós precisando muito de um equipamento de assistência no bairro. Há poucos dias atrás, a gente fez uma reunião com todas as políticas do bairro, as diretoras das escolas municipais, estaduais, o gerente do centro de saúde, assistente social do centro de saúde, lideranças comunitárias, foi também um representante da Câmara Municipal, representante da Assembleia Legislativa, e nós percebemos que no meio de tantas políticas, de tantos programas, pessoas do esporte, da Academia da Cidade, pessoas do boxe, como o Vicente Severino, a gente percebeu que existe a lacuna da assistência para o bairro Goiânia, de uma assistência mais presente, um equipamento presente no bairro. Houve um posicionamento ali do vereador em liberar uma emenda impositiva para a reforma do prédio, o que para nós foi muito rico, para que a gente possa conseguir pensar possibilidades de uma apropriação do espaço para a comunidade. Agora falta esse nosso desafio de cada vez mais dar condição da população estar nesse espaço aqui. O fato dessa primeira reunião ser virtual está super justificado. A gente entende as diretrizes, a gente entende que existe um risco ainda, apesar da vacinação, mas o nosso empenho é para que cada vez mais as próximas reuniões sejam presenciais, para que aquele que é o público da assistência, que não tem um smartphone, que não tem acesso à internet, ele possa vir aqui falar dele, porque hoje a maioria de nós que estamos aqui estamos falando por um povo, falando por um grupo, e quando a gente puder acolher eles presencialmente no território deles, nós vamos dar para ele voz que eu não sei se eles já tiveram nos últimos anos, mas que a gente vai conseguir propiciar esse espaço. Eu estou à disposição sempre, e para mim é um prazer, e eu só tenho que expressar minha gratidão, Simone, pelo seu comprometimento. Isso é algo que realmente nos inspira a fazer cada vez mais. Obrigado, gente.
Sua presença tem feito muita diferença, viu? Muito obrigada. Carlos Santos? Então, boa tarde a todos. Eu sou morador do bairro há vários anos e, como a fala da Dona Rosa, também quando eu vim para o bairro Goiânia, era uma roça Goiânia, havia só matos mesmo. E é um bairro muito antigo, Belo Horizonte, mas é um bairro que eu tenho esse ressentimento que foi esquecido pela prefeitura por muitos anos. E hoje eu me alegro com a aproximação que nós estamos tendo nessa oportunidade com a prefeitura através do social. E o Carlos Júnior, conselheiro tutelar, quando ele me procurou, bateu na minha porta dizendo que estava candidatando a conselheiro tutelar, eu achei um desafio muito grande por parte dele. E assim que nós conseguimos reelegê-lo... Eu não saio daí, né, pai? Já avisei para todo mundo que você é meu pai. Fica à vontade. Exatamente, entendeu? Então, assim, é um desafio muito grande. E com isso, eu vendo o carinho dele em auxiliar, em ajudar as pessoas e não pensar somente em si, isso me fez engajar também nessa luta pelo bairro. Eu acho que o nosso bairro merece um equipamento da PBH, do social, assim como outros equipamentos como o Centro Cultural, que a história do nosso bairro não pode ser apagada. Então eu estou sempre muito disposto a estar ajudando o bairro Goiânia e estou acreditando em vocês agora e parabenizo a todos vocês e agradeço pelo estar disponibilizando o tempo de vocês para a gente tentar almejar melhores para o bairro Goiânia. Muito obrigado a todos. Agora é a Creche Viva. É a Poliana. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou no ambiente da escola. Eu agradeço, assim, fico imensamente feliz. Não é a primeira vez que eu estou participando de um encontro, assim, em busca de melhorias para o nosso bairro. Sou moradora aqui há muito tempo, minha família mora aqui há muito tempo, e a gente tem visto realmente um crescimento de pessoas no bairro. O bairro não tem um atrativo para a nossa comunidade. Ele é um bairro que não tem uma praça de lazer, não tem um atrativo, um lugar para o pai poder levar a criança um final de semana. Então é uma comunidade que a gente percebe muito grande e que tem poucos atrativos. E aí o índice de violência doméstica, de irritabilidade, de brigas na família, só aumenta. A gente tinha um projeto muito bom aqui anteriormente, anos atrás, que era o Fundo Cristão, que a gente conseguia entrar na casa da família, fazer uma visita, tinha várias oficinas, não para crianças, mas para a família também. Então a gente percebe que as famílias estão assim, um pouco perdidas. Então a gente precisa, assim, com urgência, o mais rápido possível, que esse atendimento ele venha para o nosso bairro, para a gente poder ajudar essas famílias. Porque a gente está sempre atendendo a criança, mas e a família? E a mãe desempregada? E o pai alcoólatra? Como que a gente vai fazer para a gente ajudar essa família, oferecer uma qualidade de vida melhor para as crianças que estão crescendo? Então, eu agradeço, assim, estou muito feliz que esse grupo está só crescendo, com pessoas muito importantes. Parabéns por vocês terem parado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, em busca de melhorias para o nosso bairro. Obrigada, gente. Obrigada a você, Poliana, por trazer questões aqui tão importantes para a gente aprender, viu? Sua fala já nos ensina e já nos acende aqui, né, um tanto de reflexões. Eduardo Imperatriz. Boa tarde a todos. Mas eu estou aí para dar apoio para vocês. Estou de parabéns a todo mundo. E essa luta da ideia aí, de longa data, e junto com o João Vital e as pessoas que vêm lutando aí. Vou continuar. Muito obrigado. Passar para a nossa conselheira municipal de assistência social, Eliane. Boa tarde, gente. Eu sou a Eliane, a conselheira municipal. Uma responsabilidade muito grande, vocês não imaginam quanto. Mas, assim, estou muito orgulhosa aí desse trabalho, dessa turma, esse pessoal aí que está se disponibilizando aí para poder estar ajudando a gente nessa luta aí. Eu gostaria, assim, de falar para a dona Ildeia que não é fácil, mas a gente tá junto, viu, dona Ildeia? A gente não vai desistir, não. Por mais que a gente às vezes pareça cansado, a gente não vai desistir, porque eu estou conselheira. Enquanto eu estiver aqui, o que tiver no meu alcance pode estar contando comigo. Eu sou aqui do Jardim Vitória, estou aqui pertinho, e dentro do que eu puder estar fazendo, eu vou estar fazendo, viu, gente? Dona Ildeia, não desanima, viu, dona Ildeia? A gente conta muito com a senhora nessa luta aí. E uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí. Eu espero que seja o primeiro de muitos encontros dessa classe aí.
que ainda não é uma classe, hein, gente? Que bom, né? Poder saber e contar com você é confortável e dá muita alegria também. Obrigada. Dona Ildeia, por favor. Meu nome é Ildeia, sou do bairro Goiânia desde tão distante, preciso falar a idade. Eu acho que eu vou deixar para estar falando as coisas na medida que a gente vai caminhando, porque para eu chegar nesse ponto que eu cheguei, eu vi muita coisa, eu presenciei muita coisa enquanto funcionária da prefeitura, em outras regionais, e na regional Nordeste, e na assistência social. Então, eu falei, gente, isso não pode ficar assim não. Se eu sou boa de grito, eu vou gritar. Então eu vou gritar. Pelo menos peço a Deus para continuar me dando forças, porque assim que eu for para lá, não eu digo morrer, vou para lá. Eu vou para não sei aonde, se é em cima, se é embaixo. Então assim que eu for para lá, eu quero deixar essa fila que está atrás de mim, pedindo socorro, passando fome, necessidade, vulneráveis, os invisíveis estão no escuro ainda, a gente tem que pôr isso tudo na luz. Eu quero falar assim, não, pelo menos um eu deixei em condições de viver como gente lá na Terra. Então, obrigado, estamos aí, vocês me conhecem. Obrigada, Dona Ildeia. Isadora, por favor, Isa. Gente, boa tarde. Eu sou Isadora, minha formação é em psicologia. Atualmente estou compondo aqui a equipe da ADRAS também, na assessoria. E é um prazer estar com vocês aqui, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Isa. A Luciana Torres. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Luciana, sou coordenadora do Programa Escola Aberta na Maria Assunção de Mar. Eu não sei se eu sou a mais velha de vocês, mas eu já estou com 50. Meus pais moravam aqui há 5, 6 anos. Eu vou falar a minha idade, viu, Ideia? Porque eu ainda estou muito bonita para 50, viu? E eu estou aqui para o que eu puder ajudar vocês, porque eu quero o bairro melhor. O que puder. Eu já não considero que não é um clássico, eu já considero que é. A gente não vai esperar, que já estou profetizando que é. E vai ser. Eu conto com vocês para nos ajudar a agregar mais um projeto aqui. Eu estou aberta para oficinas, para ajudar com o que puder. Além disso, eu também sou da Igreja Ministério Refúgio. Meu marido é o pastor e eu sou esposa dele. E é próximo ali da Rua Tizil mesmo. E o que vocês precisarem, a gente está lá para apoiar. Obrigada, Luciana. Que bom ter você conosco. Então, agora é a Natália, FCD. Natália. Boa tarde, eu sou a Natália, moradora do bairro Goiânia. Meus filhos fazem parte do projeto do Severino. E é de total importância para a gente essa reunião. Vamos estar aí participando para dar um apoio para ele. Ei, Pedro, bem-vindo. Você se apresenta, por favor? Boa tarde, Pedro. Sou morador do bairro Glória. Eu participo do CLAS Glória, equivalente ao CLAS Goiânia, que a gente formou aqui na Noroeste. E eu sou coordenador do CORAS, Conselho Regional de Assistência Social aqui da Noroeste. Em função das preocupações ou no investimento de melhorar a qualidade das políticas públicas, e vem colaborando na criação, na formação dos conselhos locais. Aí, inclusive, eu participo na saúde também, com idosos também, no Conselho Municipal do Idoso, já sou idoso também, e vamos melhorando aí, e estou à disposição para colaborar. Obrigado. Obrigada, senhor Pedro. Bem-vindo, viu? Severino, você aproveita e se apresenta para a gente? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Vicente, sou conhecido como Severino. Estou aí engateando no Goiânia, tem aí, bem dizer, 4 anos que eu estou morando aí, e vejo a potência que esse Goiânia tem sobre treinamento, sobre criança, sobre desenvolvimento. E estou querendo muito fazer parte desse desenvolvimento com as crianças e com os adolescentes, porque eu sei muito bem o nível de rejeição que o bairro tem. Eu sei que com essa movimentação que o Goiânia está tendo, a gente vai mudar esse cenário. A gente vai fazer o Goiânia de ser um bairro assustador a ser um bairro acolhedor. E crianças e adolescentes nós temos para isso. E com isso eu conto com o CRAS, com associações, com, vamos dizer aí, o Tiago, que tem aí da Academia da Saúde, o Carlos, a ideia, e todo mundo, a gente unificar, nós vamos sim conseguir melhorar muito esse Goiânia e mudar aquela ideia de que o Goiânia é um bairro perigoso. E vamos fazer o Goiânia é um bairro onde a gente deve ir conhecer. Porque hoje nós temos comércios, nós temos a saúde, nós temos escolas, nós temos projetos maravilhosos que tem que ser colocado em prática. Com isso, o básico que eu tenho hoje é uma garagem, a gente está mudando, Deus abençoando, para um lugar mais espaçoso,
onde eu vou poder acolher mais crianças e mais adolescentes, e com isso eu vou estar contando com vocês, que eu vou estar sempre compartilhando com todos vocês toda evolução, toda necessidade de evoluir. Parabéns, Severino, pelas iniciativas e obrigada por estar aqui com a gente, viu? Já de Ricardo, eu já passo para vocês dois, eu vou só pedir a Selma e a Sueli para se apresentarem, e aí em seguida a palavra fica com vocês. Vou pedir, se a Jade puder iniciar, ela se apresentar logo em seguida, e ficar à vontade aí para compartilhar um pouco das informações que a gente compartilhou na reunião passada. Aí já eu passei para você. A dona Selma, por favor. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Selma, usuária aqui do bairro Glória, sou da Noroeste e é um prazer estar participando da reunião com vocês. Bem-vinda, Pedro e Selma da Noroeste, apoiando o Nordeste, que legal, bem-vinda. Dona Sueli, por favor. Então, Jade e Ricardo são conselheira e conselheiro municipal de assistência social, eles vão se apresentar e eles são da comissão de Coras e Classes. E eles vão também compartilhar um pouco aqui com a gente do que se trata essa comissão, o objetivo dela. Então, sejam muito bem-vindos e podem ficar à vontade, por favor. Prazer, meu nome é Jade Cristina. Eu coordeno a comissão de Coras e Classes, faço parte do grupo da diretoria. Também vou tomar a liberdade aqui de apresentar também a Simone, que ontem ela tomou posse. Hoje também ela faz parte dessa composição da diretoria. Ela é a nossa segunda secretária dentro da mesa, que eu acho importante a gente ressaltar isso. Então, para o grupo da Nordeste, isso é um ganho muito grande. Gostei muito das falas anteriores. O que a nossa comissão de Coras e Classes trata? Debate político. Então a gente não traz as coisas assim enrijecidas, não. Quando a Luciana diz assim, eu vejo numa construção, eu já vejo que aqui é um classe. É isso mesmo. Quem tem que construir os classes são os usuários. Eles vão ver as necessidades deles e aí eles vão falar, nossa, que é o classe, porque diz. E aí tem um protocolo que é passar por Coras, que é representante, a conselheira regional, no caso aqui é a Eliane, e ela notificar o conselho e nós vamos fortalecer esse entendimento. Hoje, o que eu estou fazendo aqui? O que o Ricardo está fazendo aqui? Fortalecendo isso. Por exemplo, no início da reunião, precisa-se ter lista de presença. Para que é a lista de presença? Futuramente, se precisar fazer uma ligação, falar assim, tal dia vai ter uma reunião de classe, sua presença lá é muito importante. Então, não perder esse vínculo. Então, para isso que é importante ter a lista de presença. A memória do encontro. Para que é importante? Porque todos os debates que são construídos com vocês, elas precisam dar seguimento, elas não têm que parar. Então, quando se faz uma memória do encontro, uma ata do encontro e manda por Coras, a gente vai entender o que vocês estão precisando. A gente vai ter documentado aquilo que é a necessidade do território de vocês, da localidade de vocês. Então, o Ricardo e eu estamos nesse trabalho aqui com vocês. Então, nós estamos observando e à medida que for precisando, a gente vai pincelando, vai ajudando. Então, o objetivo maior desse encontro hoje é esse. Tá bom, pessoal? E faz parte do segmento dos usuários. Agradecer a participação do Pedro. Agora vou quebrar um pouquinho o protocolo. Vou deixar de ser representante do CMAS, do Conselho Municipal de Assistência Social, e vou falar do meu segmento de usuário. Nós temos um projeto de encontro dentro da cidade, e aí eu faço parte desse projeto. Tem a Misma, tem o Pedro, tem outras pessoas aqui no grupo, a Eudeia também, e a gente fortalece os vínculos, de onde que precisa, quais são as necessidades. E uma das coisas que a gente faz a fomentação é a divulgação da resolução 034, a criação de classe. E isso é importante, as pessoas invisíveis entender que elas têm coisas que abraçam elas, que acolhem elas. Então, estar aqui, para mim, para o Pedro, para a Eudeia, para a Misma, para o Antônio e outras pessoas mais aqui, é um rico muito grande. É como se tivesse uma criança nascendo, nós gestamos, nós construímos, nós somos semeadores e hoje essa criança está nascendo. Então, para a gente é uma alegria muito grande estar aqui e fazer parte desse movimento. E uma alegria maior porque também os usuários me elegeram lá no Oeste, me tornei uma conselheira lá, então eu sei como que é o labor, como que é a luta, o que é o encontro de um classe, quais são as dificuldades de um classe, ou seja, eu sou igual a vocês, eu estou no mesmo segmento que vocês. E dentro do conselho, esse mesmo segmento me elegeu para me representar uma comissão de extrema importância que trata a resolução 034, que é justamente o que é debatido dentro dos classes, dentro dos coras, e fortalecer politicamente isso.
Então, muito obrigada pela oportunidade. Sempre que me convidar, independente enquanto conselho ou pessoa física, usuária, vocês podem ter certeza que eu estou aqui abraçando vocês, acolhendo vocês, porque vocês são tão iguais a mim. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo e companheiro de mesa, que é o Ricardo, viu? Boa tarde, tudo bem? Muito grato, coordenadora Jade, agradeço. Simone, muito grato, bom te ver aqui, bom ver também a Meire, faz tempo, a Samanta, bom ver a Samanta de novo, faz tempo que não a vejo também, nós éramos vizinhos de bairros, né, Samanta? Eliane, bom te ver aqui também, tem várias outras pessoas aqui também que a gente se conhece também, que é importante da gente saudar também. Desejar uma boa tarde para todas nós, assim. Eu fiz uma apresentação, né, já que nós estamos já caminhando para nós estamos dizendo que essa reunião é uma classe, aí fica se aqui é classe, aqui não é classe, enfim. O importante é que o caminho é o trajeto de uma classe, de onde a gente vai caminhar, como a gente vai conduzir, e isso tem um percurso para ser realizado. Então, nós fizemos uma apresentação segundo a Resolução 034, de como se instituem as classes novas no município de Belo Horizonte. Eu vou pedir licença para fazer uma apresentação, e enquanto eu vou colocando ela aqui na tela, eu quero só falar uma coisa que foi comentada, foi dito ao longo das apresentações e autoapresentações por algumas de nós, assim, né? Mas eu acho importante falar, e aí eu quero só marcar que eu tenho uma chatice muito grande, assim, com relação ao controle social, tenho uma chatice muito grande com relação a esse espaço que a gente vai criando, assim. E sempre quando vocês conversarem comigo sobre controle social, vocês vão escutar eu falar isso o tempo todo, assim, porque isso é uma coisa que eu repito várias vezes, essas duas coisas que eu vou citar agora. O caráter pedagógico do controle social, no máximo, para mim, ele só é na classe, porque ele tem que ocorrer necessariamente no atendimento. Nós temos uma orientação nacional que foi escrita por uma pessoa maravilhosa da assistência social, ela chama Maria Luísa Risotti, que ela fala sobre a aproximação do trabalhador com os e as usuárias. Ela transforma essa conversa num diálogo de aproximação, alinhamento político de fazer a cogestão da política da assistência social no território. E ela coloca que essa aproximação é uma regra geral. Eu particularmente concordo com isso, assim, porque os espaços de oferta e execução da política pública é no atendimento. Não importa se o atendimento ele é individualizado, coletivo, se ele é territorial, comunitário, é nesse momento que vai ocorrer a apresentação da política de assistência social, a formalização dela, como ela executar isso na carne viva, estou falando, e ao mesmo tempo receber e acolher essa entrega. Então isso, para mim, ele é um ponto importantíssimo. Eu comentei agora há pouco para vocês que eu sou radical, eu tenho colegas minhas que não concordam com isso, Simone provavelmente não concorda comigo, mas eu acho que é um ponto importante para a gente conversar a esse respeito, assim. Conferência municipal e Conselho Regional de Assistência Social não é lugar pedagógico. É lugar onde você já tem que chegar instrumentalizada da política para você praticar aquilo que você aprendeu durante o período de atendimento. Porque a política de assistência social, para você ser um ator político, ele se dá só no atendimento. É na carne viva de ser um sujeito vulnerável no território é que eu me reconheço como um ator dessa oferta, dessa entrega, que tenho condições de medir a política de assistência social. A não ser que eu queira medir a partir de um outro ponto. Mas eu estou colocando isso porque é um ponto importante para a gente refletir o que a gente está querendo fazer com uma classe. Isso para nós, para a Resolução 034, ela é muito cara. Ela é primordial isso daí. A gente precisa prestar atenção nisso. Assim. Que espaço é esse que a gente está construindo, que a gente chama de Comissão Local de Assistência Social, Conselho Regional de Assistência Social e principalmente controle da política. O controle da política é o controle da política, não é a oferta da política. A oferta da política é a consequência do controle da política. E é por isso que a gente faz a cogestão disso. Então esse é o primeiro ponto assim, que eu queria trazer. E aí o segundo ponto, que eu sou muito chato em relação a isso, assim, desde 1988, desde a Constituição Federal, a prefeitura toda, o Estado todo, o governo federal todo é social. A assistência social, ela é um recorte do social. Social e assistência social são diferentes. Cuidar de ratos é social. Cuidar de lixo é social. Cuidar da fazenda, do financeiro é social. Cuidar da secretaria de governo é social. E eu estou colocando isso, gente, porque desde 1988, não importa quem esteja à frente de um governo, todas as diretrizes elas estão voltadas para a vulnerabilidade, que muitos de nós chamam de pobreza. Mas, de fato, existe uma relação vulnerabilidade e pobreza, mas
toda a Constituição Federal inteira, ela é vulnerabilidade. Então, todas as secretarias, todas as políticas sociais ou não, elas estão voltadas de como eu vou atender a vulnerabilidade da cidade onde eu faço a gestão. E aí eu estou falando de governo, secretário, essas coisas todas. E aí vocês me desculpam ser chato em relação a isso, gente, mas é um ponto importante da gente entender. A gente tem muito diálogo, a gente tem que ter muito diálogo em relação a isso. Mas a gente tem que ter muito diálogo porque a gente tem que entender qual é o princípio que faz a gente ter muito diálogo disso, assim. E o princípio é da intersetorialidade, que está posto para nós na assistência social. Ela é uma dimensão da assistência social, mas ela não é uma oferta. Mas também ela é um ponto de controle social. E isso, estou trazendo isso para a gente discutir, porque dentro de uma comissão local da assistência social, de um conselho regional da assistência social, isso tem que ser olhado. Isso tem que ser visto, tem que ser tratado, tem que ser discutido e conversado. Não é simplesmente a gente trazer uma consideração em relação ao que é um produto social que a gente precisa olhar. Sabe? Mas eu estou colocando isso, gente, porque se a gente está querendo trazer a questão do controle social, é importante a gente pensar um pouquinho nesse caráter pedagógico que a gente está querendo construir e criar. Quantas de nós que estão aqui presentes, que a gente tem a oportunidade de discutir a aliança estratégica trabalhador-usuário para a gente fazer o confronto necessário e a cogestão necessária no território para fortalecer a política pública de assistência social. E não é para que a política de assistência social seja dirigida, coordenada, organizada como eu penso. Ela tem diretrizes e isso é uma delas. Então, assim, eu fiz toda essa introdução só para dizer isso. Isso é uma delas. Por isso que é importante a aliança estratégica, aquilo que eu estava falando de trabalhador e usuário, que eu estava falando da Maria Luísa Risotti, quando ela escreve uma nota orientadora a esse respeito dentro da Secretaria Nacional de Assistência Social, ela está dizendo disso. E aí, quando a gente chega no Conselho Regional de Assistência Social e na Conferência Municipal de Assistência Social, a gente não tem dúvidas disso. A gente sabe qual é o caminho disso. Eu participei de uma reunião com a Maria Baião recentemente, não sei se foi aqui ou se foi em outro espaço, mas ela estava falando justamente disso, de que a gente precisa tomar um pouco de cuidado da gente não se perder nas questões que aparecem, para a gente não direcionar a oportunidade, não só do tempo, mas do encontro que a gente promove em torno do controle social para outras práticas ou para outras concepções. Porque eles são encontros riquíssimos, assim, são importantíssimos dele ter. E aí eu vou pedir desculpa por ter falado tanto assim, eu vou para a apresentação agora. Eu vou trazer então aqui a resolução 034, só para a gente poder conversar ao percurso que um grupo de usuários devem fazer para instituir uma classe, uma CORAS. Ele é fundamental. Gente, são 19 lâminas, mas ela é super rápida, ela não é demorada. Então vamos lá, segundo slide. A resolução 034, ela foi publicada no sábado, 16 de janeiro de 2021, no DOM, né, Diário Oficial, e que diz resolução do CMAS BH 034 de 2020, que dispõe sobre a regulamentação, organização e o funcionamento dos Conselhos Regionais de Assistência Social, CORAS, e das Comissões Locais de Assistência Social, as CLAS, no município de Belo Horizonte e dá outras providências. E aí ele continua dizendo que o Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, o CMAS, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal 10.836, que é a lei do SUAS aqui em BH, de 29 de julho de 2015, pela resolução do CMAS 166, de 21 de dezembro de 2016, que aí é a orientação com relação à classe CORAS, e demais disposições legais vigentes, conforme deliberado nessa plenária, na 64ª plenária extraordinária de 18 de dezembro de 2020. Os bastidores disso, é muito legal da gente conversar em algum momento. É muito legal conversar sobre os bastidores do controle social. Se vocês quiserem, em algum momento a gente conversa. E é importante de falar dele, de como se dão as alianças políticas e tudo mais. Então, artigo 1, instituir e regulamentar a organização e o funcionamento dos Conselhos Regionais de Assistência Social, CORAS, e das Comissões Locais de Assistência Social, CLAS, no município de Belo Horizonte, nos termos desta resolução. Artigo 2, ficam instituídos 9 CORAS no município, sendo suas áreas de abrangência correspondentes às regionais administrativas de BH que estão vinculadas. Artigo 3, aí em amarelo, porque é destaque para vocês, ficam instituídas CLAS nos municípios, as Comissões Locais de Assistência Social, correspondente às unidades e ou serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais a que estão vinculados, inclusive com o fomento à criação de CLAS por coletivos e territórios não abrangidos
por CRAS. Isso diz respeito de vocês, tá, gente? Ele está marcado em amarelo, sublinhado de forma diferente, porque diz respeito de vocês. Vocês são uns coletivos que estão no território fora CRAS e que estão vinculados a atendimentos realizados por equipes, que são serviços, ou por equipes de programas, ou por equipes de projetos, ou por equipes de benefícios socioassistenciais que, dentro da Subsecretaria Municipal de Assistência Social, dispõe nos territórios. Isso é o recorte de vocês, é a partir daí que a gente começa a pensar na Comissão Local de Assistência Social do Goiânia. Aí eu pulo do artigo 4 para o 5º, aqui só pensando que é um recorte sobre a Comissão Local de Assistência Social, então eu vou para que os CORAS são instâncias regionais de participação e de controle social da política pública de assistência social de caráter consultivo, vinculado ao CMAS. E aí quando a gente fala consultivo, não quer dizer que é deliberativo, ele não delibera nenhuma formulação de política pública para o município. Ele pode deliberar a respeito de algum funcionamento, de alguma ação, dentro do território, mas de como que alguma provisão vai ser organizada ou executada, ele não delibera. Quem delibera é o Conselho Municipal de Assistência Social. Mas isso vai estar melhor explicado aqui no artigo 6, que são atribuições do Conselho Regional de Assistência Social promover a participação dos usuários na elaboração da política municipal de assistência social e na avaliação dos serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais. Isso é extremamente importante, gente. Porque assim, a gente precisa acompanhar não só o desenvolvimento da política como ela é ofertada, a gente precisa acompanhar como no município todo ela é ofertada para entender que na nossa localidade ela é ofertada daquela mesma forma que é no Taquaril. Ela não é diferente. Pode ser que a forma de ofertar, a dinâmica, a metodologia utilizada pela Simone, pela Samanta, pelo Sebastião e pela Marcélia sejam diferentes. Mas isso diz respeito a uma equipe, a uma organização, ao território. E isso a gente precisa estar atento. Isso não quer dizer que é diferente, que são diferenças. A política pública ela é uma só. 2. Monitorar e avaliar a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito da regional a que está vinculado. E é por isso que é importante, quando eu estava chamando a atenção de vocês, que assim, eu preciso estar dentro do atendimento, do encaminhamento, do acolhimento de um serviço. Ou eu preciso ser abrangido por algum programa. O programa ele é uma coisa pontual, ele começa hoje, termina amanhã, para fazer funcionar alguma coisa. Um projeto, algo que está destinado a um determinado segmento, ou um benefício, algo que venha trazer alguma contribuição para a minha vida, para que naquele momento de vida eu possa fazer um giro dentro dele, assim, né? Então eu preciso estar localizado dentro disso. 3. Realizar encontros com todas as comissões locais vinculadas à sua regional, visando promover espaços de debate sobre a política pública de assistência social. Então o CORAS ele precisa se reunir constantemente com as classes. E aí quando fala com as classes, não necessariamente o CORAS precisa ir até uma classe. A própria realização do CORAS, que já é constituído por membros participantes das classes, já é suficiente para a gente fazer esse diálogo. Defender o projeto político democrático do SUAS, comprometido com a redução das desigualdades sociais por meio de ações de mobilização, luta, de defesa e garantia dos direitos socioassistenciais e defesa do SUAS. E aí, gente, tem um ponto que é importante, que é assim, quem faz parte de CORAS e CLAS não tem escapatória. Tem que acreditar que o SUAS é um projeto político democrático. Tem que acreditar que nós vamos superar as desigualdades sociais. Tem que acreditar que eu vou fazer parte de luta, de campanha, que eu vou garantir direitos socioassistenciais e defesa do... Tem que acreditar nisso. Eu vou trabalhar em prol disso. Eu vou estar envolvido como um participante político em prol disso. Então isso é um lema. Eu não posso chegar num CORAS e ter dúvidas a esse respeito. Por isso que eu estou dizendo que o último lugar, a última instância pedagógica que existe é a comissão local. Depois disso já tem que saber de tudo isso definitivamente. Tem que estar na ponta dessa língua isso. Contribuir com a articulação e mobilização para soluções de questões regionais que envolvam ações intersetoriais. Um pouquinho disso que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Assegurar a liberdade de expressão e o livre exercício de manifestação, fomentar o debate sobre a violência de gênero, orientação sexual, raça, cor, etnia, trabalho infantil, abuso e exploração sexual, especificidades de povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ciganos, entre outros, e aquele público atendido, que são as crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, juventude, pessoas idosas e população em situação de rua. E aqui tem um ponto que, de novo, eu vou reforçar o que eu estava falando para vocês. Quando se chega no CORAS, você não tem dúvida
de que homossexual e viado é diferente. Você não tem dúvida disso. Uma coisa é xingar, a outra coisa é compreender de que isso é possível dentro da nossa sociedade. Você não vai ter dúvidas de que muitos dos movimentos que nós fazemos é preconceituoso em relação à pessoa preta, em relação à pessoa periférica, em relação ao indígena. Você não vai ter nenhuma dúvida disso quando você chega no Coras. Elaborar o plano de ação anual no último semestre de cada ano, contendo o cronograma de reuniões e agendas anual de mobilização de defesa dos direitos, com apoio e orientação da Comissão de Acompanhamento dos Coras e CLAS do CMAS. Isso está dentro da burocracia que tem que ser desenvolvido pelo Coras. Elaborar propostas para o aprimoramento da política de assistência social do município, acompanhar a execução dos serviços socioassistenciais com destaque para alcance das seguranças afiançadas e pelos serviços dos princípios éticos descritos na norma vigente. Gente, e essa é uma frase extremamente difícil, porque alcançar segurança afiançada, nem muitas vezes a gente sabe o que é. E quando eu estou falando a gente, nós técnicos da política. Quando você chegar no Coras, isso tem que estar sabido. Isso é uma regra. Segurança afiançada para nós é um princípio que tem que ter na medida do atendimento, para que a gente não vire uma produção de carro, uma produção de doce, uma produção de alimento, uma produção de qualquer outra coisa. Monitorar a efetivação das deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social, acompanhar as propostas aprovadas nas pré-conferências e deliberadas na Conferência Municipal de Assistência Social, visando sua implementação no âmbito regional. E aí tem um ponto que é importante, no território da Nordeste sempre vão sair deliberações para a pré-conferência, sempre vão sair sugestões de deliberações para a conferência e tudo mais. Nós temos que acompanhar tudo isso. Se ela não foi aprovada na Conferência Municipal, por que ela não pode ser aprovada aqui, numa organização regional nossa? Qual que é a diferença que tem para um para o outro? Então, isso tem que estar em vista. Acompanhar as pautas, encaminhamentos e devolutivas do Conselho Municipal por meio de seus respectivos representantes. E aí, a Eliane faz parte do Conselho Municipal da Assistência Social como uma conselheira regional da Assistência Social. Ela é uma representante, ela tem que trazer, ela tem que devolver e levar as informações do Conselho Municipal de Assistência Social. E isso tem que estar traduzido para todas as comissões locais de assistência social. Colaborar na organização e no assessoramento das classes, conforme orientações do CMAS. Para quem não lembra, a Jade chamou muita atenção nossa na semana passada, que eu, sendo representante do Coras, vou ter que olhar para uma comissão local de assistência social e vou ter que assessorá-la para que ela se organize nos fundamentos e princípios da nossa resolução. E isso é fundamental, tanto da resolução quanto do regimento interno. Descentralizar as reuniões de Coras a fim de fomentar a participação popular com destaque na organização comunitária, demandas coletivas, diagnóstico participativo e abordagem crítica na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Esse aqui eu não marquei, gente, mas esse daqui é um ponto fundamental do Coras. Tem algumas ações que elas precisam ser organizadas dentro da ordem do Conselho Regional de Assistência Social, dentro da Comissão Local de Assistência Social. Tem outras pautas que elas precisam ser traduzidas, construídas, criadas, organizadas via agendas, via propostas, via projetos, via intersetorialidade. Isso o Coras tem que olhar para o território e dizer, não, espera um pouquinho, essa pauta nós vamos tratar de uma outra forma, não vai ser pela via do controle social. Depois dessa outra forma que a gente vai levantar quais são os elementos para que a gente faça o controle social da assistência social com relação a isso. Incentivar a organização política dos usuários por meio da utilização permanente de metodologias participativas, inclusivas, educação popular e linguagem acessível. Esse ponto 16 não é nada diferente do que a Jade e a Eliane estão fazendo. As duas são membros de Coras, as duas participam do Conselho Municipal, elas estão animando, e aí quando eu falo animação não significa um profissional da alegria, estou dizendo que animar politicamente as pessoas para participarem nos espaços de controle social. Fomentar o acesso à informação quanto às formas de participação popular e controle social, contribuir para o desenvolvimento de vigilância socioassistencial por meio de identificação de fatores de vulnerabilidade, risco social e pessoal, violação de direitos e de identificação das potencialidades e fatores de proteção social. Gente, esse ponto é puro papo cabeça, mas de alguma forma Simone tem que apresentar isso junto com a Samanta, junto com as demais coordenadoras para as comissões locais e levar isso para o Coras para fazer essa discussão. Tá? Gente, não é fácil, eu também sou diretor na mesma função da Simone e eu falo que não é fácil.
participar ativamente do processo de planejamento dos serviços e das unidades socioassistenciais, discutindo as estratégias mais adequadas para o atendimento das demandas sociais. E aí, gente, tem um ponto que é importante, que é Comissão Local da Assistência Social Goiânia. Qual é a direção e qual é a proposta que ela vai ter para uma unidade de um serviço que a Samanta coordena, que é para um território muito maior que o Goiânia? Será que vai poder propor uma coisa específica para o Goiânia? Será que vai poder fazer um remanejamento dessa organização do processo de trabalho para o Goiânia, sem priorizar o Goiânia, mas colocando numa certa homogeneia, numa horizontalidade, toda a atenção e todo o processo de trabalho da equipe com relação às suas ofertas que tem? Isso é de uma primazia que o Coras tem que ter, que ele precisa estar muito atento a essas questões. Comunicar ao Conselho Municipal possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios. Então o Coras ele ocupa um lugar também de fazer denúncias, né? Propor pontos de pautas a serem debatidos no Conselho Municipal, vital isso daí. As pautas, elas precisam chegar pelas comissões regionais. Isso para nós, na Comissão de Coras e Clas, ele é um ponto fundamental. As pautas, elas não podem ser só da mesa diretora ou só das comissões de trabalho, ela tem que vir dos territórios. Elas precisam vir de lá para a gente poder construir e organizar a política da assistência social. Senão a gente vai só criar pautas políticas de organização da política pública e não da oferta da política pública. Analisar e dar encaminhamentos às manifestações da Comissão Local da Assistência Social, realizando seu encaminhamento para o CMAS quando necessário. Promover articulação entre as comissões locais de assistência social da regional e, entre elas, os movimentos sociais, os fóruns municipais de trabalhadores, usuários e entidades e organizações da assistência social. O que ele está falando aqui, gente? Que o Coras ele vai ter que pegar a classe Goiânia, e a classe goiana vai ter que ter muito desprendimento para conversar com os movimentos sociais, com os fóruns municipais de trabalhadores, de usuários, com as entidades, com as organizações. Tem que ter uma organização, mas tudo isso voltado para a política de assistência social, principalmente para a oferta da equipe que a Samanta direciona e que o Sebastião e a Marcélia atuam. Organizar e acompanhar a implementação de classe referente aos serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais em âmbito regional, dando ciência ao Conselho Municipal. Defender o protagonismo e a autonomia dos usuários e a recusa de práticas clientelistas, vexatórias ou com o intuito de benesse e de ajuda. Isso é um ponto, gente, que assim, não é só específico do Conselho Regional de Assistência Social, isso é específico de nós trabalhadoras, de nós usuárias, de nós protagonistas da política de assistência social. A gente tem que localizar aonde que a prática clientelista, a prática que tornar a pessoa vulnerável numa situação vexatória ou que seja somente de beneficência e de ajuda, ela precisa ser denunciada, ela precisa ser transformada isso. Isso a gente tem que estar atento o tempo todo. Para que serve o ser protagonista da política de assistência social? Ela tem que ter transformação para a minha vida, para meus filhos, para a minha família e para o território onde eu moro. Incentivar e propor ações que visem reconhecer o direito a benefícios e rendas, propor ações de caráter educativo de combate à violência, preconceito e discriminação a crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, mulheres, pessoas com deficiência, população LGBTQI, negros, pobres, população em situação de rua, comunidades quilombolas, indígenas e todas as situações que causam humilhação e sofrimento. Dentro de um Coras, a gente tem que localizar todas as mulheres trans que estão no território e trazê-las para dentro da política. É o público que a política de assistência social não consegue alcançar. Nós, através do Coras e da comissão local, nós temos que fazer isso, temos que fazer essa tradução. Tanto para o público, para mulheres e homens trans, como para os trabalhadores e os gestores da política. Acompanhar e propor estratégias para a melhoria dos indicadores das unidades e serviços da regional de sua abrangência, discutir e dar amplo conhecimento aos dados e informações produzidas na Comissão Regional de Vigilância Socioassistencial e, por fim, articular com os conselhos de políticas públicas setoriais no âmbito regional para propor ações intersetoriais. O Coras ele tem que estar muito atento a isso. E aí, passando para o artigo 17 que já é o recorte da Comissão Local de Assistência Social, o que nós temos aqui? As comissões locais são instâncias de participação em controle social, de caráter consultivo e de abrangência local, que garantem a participação popular e democrática dos usuários da política pública de assistência social e demais cidadãos interessados ou colaboradores em participar. Gente, isso é fundamental. A reunião de comissão local, ela só se organiza para ter um caráter consultivo de como está, ou como a política de assistência social está existindo no nosso território.
Ela só existe para isso, a comissão local. Para a gente poder avaliar, pensar, propô-la e principalmente que todo mundo tenha uma participação popular e democrática. Ela não é uma outra coisa, ela não é entrega, ela não é oferta. Ela pode ser construção, mas construção a partir de um percurso que pode partir sim da classe. Unidades de serviços assistenciais governamentais e as entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios inscritos no CMAS devem fomentar a participação de seus usuários e demais cidadãos interessados e ou colaboradores por meio da criação da Comissão Local de Assistência Social. Ou seja, quem que vai dar potência para a Comissão Local de Assistência Social? São as unidades e os serviços de assistência social. São as entidades e organizações de assistência social. São os serviços, são os programas, os projetos e os benefícios que estão no bojo do Conselho Municipal de Assistência Social, que fomentam os usuários participativos da Comissão Local de Assistência Social. Não só os usuários da assistência social, mas como as pessoas interessadas e colaboradoras. Aqui na Leste nós temos um grupo de pessoas interessadas na assistência social e elas precisam se colocar no lugar de receber a informação e construir junto, construir com. Isso também é um ponto importante, porque essas outras entidades elas precisam entrar junto no controle social da política. Aí vem o parágrafo 1º. A criação da nova classe deverá ser comunicada ao CORAS para suporte e monitoramento do Conselho Municipal. Ou seja, a comissão local, quando ela vai existir, quando ela for materializada, ela precisa ser comunicada para o Conselho Regional de Assistência Social. Porque o Conselho Regional de Assistência Social, a Eliane está aqui presente, ele precisa dar suporte e monitorar, e ter monitoramento do CMAS. Ou seja, a comissão, ela atende todos os princípios da resolução, ela está atendendo tudo, ela está sendo organizada em tudo, porque ela precisa de uma série de estruturas, como a Jade estava falando no começo, cadê a lista de presença? Cadê a ata dessa reunião? Gente, como essa aqui é uma primeira reunião, uma segunda reunião, uma terceira reunião, calma, isso tem um tempo, tá? É um processo, é um percurso. Estou só comentando de como que isso vai se organizando. Mas o importante é que esse suporte ele não se dá somente na estrutura administrativa burocrática. Ela se dá para que ela seja coerente com os princípios da Resolução 034. Parágrafo 2. Os usuários do SUAS, moradores de territórios vulneráveis vinculados às entidades e organizações de assistência social, unidades, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, podem fomentar a criação da classe. Esse parágrafo 2 é o que move vocês. Vocês, membros da Comissão Local de Assistência Social, são moradores de territórios vulneráveis vinculados às entidades de organização de assistência social, ou estão vinculados a unidades, ou estão vinculados aos serviços, ou estão vinculados a programas, ou estão vinculados a projetos, ou estão vinculados a benefícios, ou estão vinculados a tudo isso de uma vez só. E aí, vocês fomentam a criação da Comissão Local de Assistência Social. Artigo 13 são atribuições da Comissão Local. Promover a participação de usuários na elaboração da política municipal de assistência social, monitorar e avaliar a execução de serviços, programas, projetos e benefícios. Tudo isso eu falei anteriormente, por isso que eu vou passar batido. Tá? Conhecer os serviços... Gente, isso aqui é fundamental. Conhecer os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais executados em seus âmbitos de abrangência. Tem um ponto da Comissão Local de Assistência Social do Goiânia que é por que a equipe da Samanta, a equipe do Serviço de Proteção Social e Cidadania, não é uma equipe PAIF. Esse é fundamental. Assim como é fundamental entender quais são as retaguardas e as diferenças na retaguarda de uma equipe PAIF para uma equipe de um Serviço de Proteção Social e Cidadania. Assim como é importante entender de por que existe ruptura no atendimento da equipe de proteção social e cidadania, que não é um atendimento continuado como é na equipe PAIF, em função do território. Essa discussão é um conteúdo importante, mas essa discussão é um percurso, tá, gente? Não tem que saber disso para participar da comissão local. Eu não estou entendendo nada, negócio de equipe PAIF, eu não sei nada dessas siglas que você citou, me perdi. Quem está falando? É a mesma. Ele está falando mais para os assistentes sociais, eu esqueço. Misma, depois no final, quando a gente começar a conversar, eu me comprometo a conversar um pouquinho dessas diferenças, tá bom? Aí, exatamente por isso que eu parei, porque se você está usando um vocabulário que eu não estou entendendo, não tem como eu seguir avante sem pensar. Tá. É porque a equipe PAIF, ela é um protocolo nacional, é uma orientação nacional. Fica dentro do CRAS.
o que é PAIF. Ah, tá. É o Programa de Atendimento a Indivíduos e Família. Então, Programa de Atenção a Indivíduos e Família, tá? É isso que facilita. Então, sempre não, mas se existir, facilita, gente... não resolve, não, mas facilita. Quem que tá falando? Pedro. Desculpa, Ricardo. Então, Pedro, não é verdade? Perdão. Ricardo, de repente, se você considerar possível, a gente podia só parar um minutinho só, mas pode manter a apresentação? Aham. E aí a gente só tenta compartilhar aqui sobre o CRAS e sobre a coordenação, que eu acho que aí demora um pouco, né? A gente começou com as siglas, para os nossos colegas aqui continuarem de mão dada com a gente, para a gente todo mundo ficar com a mesma compreensão. Entendi. Eu queria fazer uma fala, considerando a minha chatice e rabuchice, dando direito a vocês construírem o que eu vou falar, tá bom, gente? Eu acho extremamente importante entender as siglas, como a gente funciona, o que é o sistema. Ela é fundamental. Porém, no caso da construção de uma comissão local de assistência social, ela é um percurso, ela precisa passar por um percurso. E por isso que eu acho que é importante essa questão do caráter pedagógico. Será que é importante a gente entender o que é PAIF, o que é a Coordenação de Proteção Social e Cidadania, ou será que é importante a gente entender por que a aliança estratégica ela não ocorre no nosso serviço a ponto de eu não ter esse entendimento que a mesma está colocando? Eu entendo quando o Pedro coloca da importância de eu explicar isso. Não é isso não, Ricardo. Não foi nesse sentido, não. É no percurso mesmo, só que são muitas siglas. Então, pelo menos, elas sejam por extenso. Ou seja, PAIF é isso aí, DRAS é isso aí, SUAS é isso aí. Pronto, e continua a discussão. Aí, no percurso, é que vai haver a construção da compreensão. Entendi. É só para não ter o impacto do Coca-Cola. O que é isso? Aí isso interrompe o raciocínio, entendeu? A pessoa está compreendendo a sua construção, aí de repente aparece um bloco na frente e fala, que negócio é esse? Aí eu paro e não presto mais atenção no que você está falando. Mas só quem estiver na assistência social, porque eu particularmente desconheço muito dos vocabulários. Então, era esse ponto que eu queria tocar mesmo. Era justamente esse ponto. Essa é a importância da gente fazer essa parada, na verdade. Quando o Pedro fala para eu usar vocabulários mais próximos da gente, eu entendo. Só que a publicação da Resolução 034 não usa siglas. As siglas que a gente usa, ela já está explicada em algum lugar. Aqui você não vai ver CREAS, aqui você não vai ver CRAS, aqui você não vai ver PAIF, aqui você não vai ver PAEF. Aqui você sempre vai ver unidade. Equipe. Aqui na resolução você sempre vai ver uma outra coisa. Então talvez, para atender o que o Pedro estava colocando, seja melhor eu não dar exemplos nessa modalidade, respeitando principalmente o que a mesma colocou agora, e que eu estava dando a primeira opção, que é, eu estou dialogando com quem? Com pessoas que são atendidas pela política da assistência social ou com pessoas que não são atendidas da política da assistência social e requerem, nesse momento, toda uma expressão de como que o sistema funciona. Porque nós estamos discutindo uma resolução e um movimento de uma comissão local de assistência social que requer um percurso de atendimento e de conhecimento da política de assistência social. Mas você mesmo chamou a atenção, Ricardo, que esse momento é pedagógico. Então, seja lá quem tiver um momento vinculado à compreensão da ideia, se você citou PAIF e não está no texto, ótimo, você está ilustrando a situação. Então, só traduz o inglês e coloca só o símbolo, transforma o símbolo numa palavra. Mas eu surpreendo o Ricardo, eu compreendo o que o Pedro falou também, só que na gestão pública, eu falo isso como aluna, eu faço gestão pública, tudo é sigla. Então, realmente fica mais difícil para o Ricardo explicar detalhe por detalhe da sigla, porque o conteúdo já exige muito para que a gente apresente para a gente aí esse livro, essa enciclopédia que é a resolução, entendeu? Agora, antes do mal, eu já até peço aí a Simone, gostaria de passar para a gente também, alguns informes que a gente vai estar passando aí para a comunidade, porque hoje é uma introdução que a gente tem de estar conhecendo, mas nesse período aí, até uma próxima reunião, aí todo mundo vai ficar sabendo o que é sigla de quê, como. Aí eu falo, bem que o Ricardo falou, a gente vai estar disponibilizando no canal da gente aqui de comunicação. Tá joia, Alessandra, obrigado. Eu vou evitar de falar
conteúdos da política de assistência social no sentido das siglas e da organização, porque vão requerer outros contextos. Vou me deter a resolução Ricardo, mesmo. só a última tentativa. Não precisa deixar de falar os assuntos. É só a tradução da sigla. Aí você continua seguindo o seu ritmo normal. Aí as pessoas perguntam depois. Então você não precisa omitir ou deixar de dizer o que você acha que é significativo. A questão é só para colocar pelo menos uma referência clara, a gente não preocupar com tradução de letra, uma referência clara, para depois perguntar. É mais pedagógico, inclusive. Tá, joia, Pedro, fazer isso. Aí nós vamos passar para o quarto: fortalecer o poder crítico dos usuários da política de assistência social, possibilitando a manifestação das necessidades sociais da população em seu âmbito de abrangência. E é por isso que eu estava chamando a atenção para vocês anteriormente, de qual é o caráter pedagógico de uma comissão local da assistência social, porque ela precisa ser uma última instância. Mas dando continuidade. Contribuir para o desenvolvimento da vigilância socioassistencial por meio da identificação de fatores de vulnerabilidade social, risco social e pessoal, violação de direitos e da identificação das potencialidades e fatores de proteção social. E olha a importância que o portal tem nesse item. Tem uma importância danada, que não precisa nem fazer parte da comissão local. Basta ser parceira da diretoria, da coordenação e das equipes e das comissões locais. Esse ponto é extremamente importante. Mobilizar os usuários dos serviços socioassistenciais, ofertando no âmbito local para participar dos espaços de controle social, com ênfase no envolvimento de todos na luta política em defesa do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. É na mesma linha do SUS, Sistema Único de Saúde. O que eu quero chamar a atenção para cá é a luta política em defesa do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele tem uma luta política. E isso a gente precisa conhecer, que isso também é com o tempo, ele é pedagógico. Promover discussões e debates sobre a política pública de assistência social, é atribuição da CLAS monitorar a efetivação das deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, com ênfase naquelas advindas da sua regional. Isso é muito bacana, você trazer as deliberações da Conferência Municipal para uma classe e dizer, olha, isso tem casa aqui com a gente, aqui no território da classe Goiânia, vamos trabalhar isso daqui. Discutir estratégias para efetivar as propostas aprovadas na pré-conferência e deliberadas na Conferência Municipal de Assistência Social. E aqui, gente, nesse 9, tem uma coisa que é assim, é discutir estratégias para efetivar. Isso é cogestão. Cogestão pura. É a gente sentar com a equipe, é a gente sentar com o movimento social, é a gente sentar com a coordenação e dizer, pessoal, nós temos algumas estratégias, a gente precisa construir estratégias para que determinada ação, determinada proposição, ela alcance o território do Goiânia. Porque o território do Goiânia aí começa a justificativa. A cogestão, gente, é uma das coisas mais lindas que se tem no trabalho da política pública. Ô, Ricardo, sim? Só um destaque aí para a questão da deliberação das conferências. É algo que precisa haver muito investimento, porque a maioria das políticas públicas, dos conselhos, não faz esse processo satisfatoriamente, alguns até nem fazem. As deliberações da conferência é o resultado da contribuição de todos, do conjunto. Então, ela precisa voltar na base, ela precisa voltar no indivíduo, porque na hora que o indivíduo falou assim, eu quero uma mudança nessa situação, lá no local, aquilo ali vai chegar lá na conferência num somatório de todo o município. Então, ele vai chegar com mais qualidade, com mais realidade e já com concordância do município todo, com muita força política. Então, é interessante que ela volte na base para que a pessoa compreenda aquilo, inclusive para compreender o processo de participação, para investir, para que aconteça de fato aquilo. Então, é interessante que essa parte aí aconteça e haja um processo de retorno no CLAS. Muito grato, viu, Pedro? Com certeza é muito importante mesmo. Então, discutir e avaliar a relação de demanda e oferta dos serviços socioassistenciais. De novo, né, tem que ser usuário para poder tratar dessas questões. É usuários e quem acompanha. Comunicar ao CORAS e ao Conselho Municipal possíveis irregularidades, igual ao CORAS.
propor pontos de pautas a serem debatidos no CORAS, que é o que eu estava falando para vocês. A Comissão Local da Assistência Social, os interesses da Comissão Local da Assistência precisam chegar no plenário do CMAS, para que se tenha sempre o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social. Da composição da classe, aí sim nós já estamos terminando, gente. Então, no artigo 20 da Resolução 034 vai trazer: participam das comissões locais da assistência social usuários dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais da rede governamental e não governamental, lideranças comunitárias e cidadãos interessados. As classes poderão contar com a participação de colaboradores e convidados somente com direito à voz. E isso, gente, foi um grande achado para nós quando a gente trabalhou na Resolução 134, porque antes era somente o usuário que participava da classe. Não havia lideranças comunitárias e cidadãos interessados, colaboradores participando. Hoje em dia é possível ter isso. Isso é um ganho gigantesco da Comissão Local de Assistência Social. Aí, como ocorrem as reuniões das comissões locais de assistência social? As reuniões da Comissão Local de Assistência Social serão abertas a todos os cidadãos interessados e ou colaboradores e somente poderão ser realizadas com a presença de maioria simples de representantes de usuários em relação ao total de participantes presentes. É o que eu chamei a atenção para vocês da semana passada. Se houverem 20 pessoas, 11 tem que ser usuários, 9 tem que ser não usuários. Isso é regra. Se for ao contrário, 9 e 11, alguém vai ter que pedir para que 3 saiam para ficar 9 e 8, para 17. Aí ficam a maioria de usuários. Então, gente, por mais que na classe possam participar todos esses elementos, a reunião da classe somente pode ocorrer se a maioria simples for representantes de usuário. As reuniões da Comissão Local de Assistência, e isso, gente, é uma comissão, e aí, Eliane, eu estou jogando isso para você porque você é de usuários, mas a Simone também tem que estar atenta, não sei se tem alguma outra pessoa que é do CORAS aqui, isso é uma coisa que o CORAS vai ter que olhar, monitorar o tempo todo via lista de presença. Dizer, olha, esta reunião que houve, a maioria não era representantes do usuário, eu considero ela classe? Da resolução diz que não. Então, ela é uma reunião. Uma reunião de qual ordem, de qual expressão? Mas que continue tendo, não pode deixar de ter. Não é isso que a gente está dizendo para não ter. A questão é como que o CORAS, o Conselho Regional de Assistência Social da Nordeste, vai considerar essa reunião específica como uma classe. De que forma? Essa é uma regra. As reuniões da Comissão Local de Assistência Social poderão ocorrer de forma presencial ou virtual por meio de plataformas digitais com o uso de instrumentos e tecnologias que garantam a participação dos usuários, observando as necessidades específicas das pessoas com deficiência. Artigo 23. Cada classe, cada comissão local deverá elaborar e aprovar seu regimento interno em conformidade com as diretrizes estabelecidas com o Conselho Municipal. Quando a gente fala deverá elaborar e aprovar seu regimento interno, é porque o regimento interno, quando existe um regimento interno da Comissão de Assistência Social e que ele precisa prevalecer na Comissão Local da Assistência Social. A Comissão Local da Assistência Social, ele vai ler, identificar-se dentro dele e aprová-lo. É isso que o artigo 23 está trazendo. O regimento interno das comissões locais deverá ter observância ao regimento interno do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, por mais que venha a ter alguma mudança, ele sempre tem que estar dentro dos princípios do regimento interno da Comissão Municipal de Assistência Social. Os horários de reuniões e encontros das comissões locais deverão ser definidos conforme... Só uma observação. Pedro? Eu quero dar um reforço no artigo 23. Sim. Na tendência de formação de várias classes, a formação do regimento interno, ele pode ficar muito diverso, pouco focado, pouco estruturado. A parte negativa, claro, ele precisa ser bem personalizado, bem de acordo com o público que está envolvido, mas ele tem algumas estruturas que são básicas. Então, que seria interessante encaminhar para o Conselho Municipal, para a CORAS Classe, de apresentar uma orientação de estruturação de regimento básica para facilitar, principalmente pela novidade e pouca experiência dos usuários nesse sentido, para garantir um eixo de conversa, uma estrutura de conversa mais
eficaz no Conselho Municipal. Então, o que o Pedro está trazendo é extremamente fundamental, gente, porque dentro da organização social de participação popular organizada, como são as comissões regionais, os conselhos municipais, comissões locais, existem algumas orientações que são chaves. A gente não pode sair da linha de algumas coisas, né? Então, o Pedro está destacando muito bem. A diversidade, ela não pode ser uma diversidade significativa ou expressiva que altere o regimento interno do Conselho Municipal de Assistência Social. A diversidade pode estar dentro de uma sugestão ou dentro de alguma intenção, mas que não altere o regimento interno. Aí vocês vão perguntar, mas então, para que a gente vai fazer o regimento interno próprio da classe, eu tenho que seguir o regimento interno do Conselho Municipal? Isso é organicidade. A ideia da organicidade é um princípio do controle social. Não existe um trabalho desorgânico de controle social se não estiver dentro do mesmo princípio. Por isso que a gente tem chamado a atenção que participar do Conselho Municipal de Assistência Social, do Conselho Regional de Assistência Social e da Comissão Local de Assistência Social é defender o caráter da política pública da assistência social, os princípios ético-políticos, as diretrizes, as dimensões da assistência social. É isso. Você não pode sair dessa regra. Se você sair dessa regra, você está propondo uma outra assistência social. Para propor uma outra assistência social, não é a comissão local, não é o conselho regional e nem o conselho municipal. É a conferência municipal, que depois vai para a conferência estadual, que depois vai para a conferência nacional a propor uma outra política de assistência social. E dentro disso tem um ponto que é importante, que é assim, você não vai mudar projeto, você não vai mudar programa. Você vai mudar o caráter político e ético da política de assistência social. A proposta tem que ser essa. Eu não sei se é muito isso que eu estou falando assim, mas isso é um princípio não normativo no sentido da palavra, mas ele é um princípio normativo nosso. Ele não passa só por ético, não. Ele passa por um princípio normativo. A gente está alinhado isso o tempo todo. Uma coisa é ter conflitos com a gestão atual. Não importa atual em qual ano, em qual governo, com qual pessoas que estão lá. Isso é diferente de não ter os mesmos princípios da política de assistência social. E só uma observação, Ricardo. Eu esqueci de comentar que o Conselho Municipal de Saúde, ele elaborou um regimento unificado para os conselhos locais. É preciso tomar o cuidado, já que está surgindo aqui com a qualidade na assistência social, para não gerar um regimento, quer dizer, essas orientações é para a construção do regimento, e não como fez o Conselho Municipal de Saúde, que fez um regimento unificado. O que aconteceu? Foi, teoricamente, de boa intenção. Eu tenho um regimento básico, Belo Horizonte 155, aliás, as UPAs também, dá em torno de 180 conselhos locais, eles seguem um padrão estrutural de organização. Mas as pessoas tendem a se acomodar e ficar achando que aquilo ali é pétreo, como se diz, do ponto de vista que não pode acrescentar mais coisas locais. Então, que abrisse esse precedente para caracterizar a situação local. Então, às vezes tem alguma organização local que precisa de um detalhe que serve para o Goiânia, mas não serve para o São Marcos, não serve para Glória e assim por diante. Grato, Pedro. Importante a sua contextualização e essa informação para nós. Artigo 24. Os horários de reunião e encontros das comissões locais deverão ser definidos conforme a realidade e a necessidade dos usuários. Artigo 25. As reuniões das comissões locais serão coordenadas exclusivamente por usuários do Sistema Único de Assistência Social, a serem escolhidos entre seus pares. Gente, isso é fundamental, por isso tem que ter usuários. O usuário vai escolher um outro usuário para coordenar a Comissão Local de Assistência Social. E quando a gente fala coordenar, é coordenar os trabalhos, não é coordenar a reunião, é coordenar os trabalhos. E aí é lógico, vai ter vários, vai falar agora. Parágrafo único, os usuários poderão contar com assessoramento de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social e ou entidades de assessoramento de defesa de direitos inscritas no Conselho Municipal para a coordenação das reuniões das comissões locais de assistência social. Aqui já estava colocando as reuniões, mas, gente, essa parte aqui, parágrafo único, ela é fundamental. A proposta da resolução 034 é o mesmo princípio, gente, dentro da comissão de coras e classes, é outra coisa que a gente usa massivamente nas nossas reuniões. A resolução 034, ela implementa o mesmo processo de atendimento. O fim do atendimento, ele está no protagonismo e na autonomia do usuário. Ele está nisso.
A resolução 034, ela orienta e organiza o CORAS e o CLAS para que o usuário tenha protagonismo e autonomia no controle social da política pelo qual ele é atendido, a sua família é atendida e tudo mais. Gente, isso que eu estou falando agora, essa simetria, esse emparelhamento que tem entre o atendimento técnico da assistência social e o protagonismo, o percurso que o usuário vai fazer no controle social, ele é o mesmo, ele precisa ser o mesmo, ele não pode ser diverso, separado. Por isso que o assessoramento ele tem que acontecer, ele precisa acontecer o assessoramento, porque assim como o usuário dentro da política de assistência social, ele é assessorado pelo trabalhador, no percurso do controle social, ele é assessorado por trabalhadores, por entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. Então, gente, queridas e queridos usuários da política de assistência social, entrem de cabeça na Comissão Local de Assistência Social, não tenham medo, alguém vai respaldar o trabalho de vocês. Vamos lá. Só um reforço aí. Lembrando a mesma coisa em relação ao regimento, os trabalhadores eles vão estar entrando como suporte ou entidade de assessoramento com suporte. Agora é preciso que os usuários apropriem do espaço do CLAS. Ideal é que o CLAS não precise de suporte. Isso. O ideal é que haja essa superação do suporte, que fique de igual para igual, que o usuário converse com o Conselho, o CORAS, e assim, inclusive, participe do CORAS e do Conselho Municipal no nível de igualdade, como se falou, superando o nível pedagógico. E aí é interessante chamar atenção para que as pessoas também não se acomodem. Faça para mim, faça para mim, faça para mim, e caiam num processo de submissão, autossubmissão na situação. Muito bom, Pedro. Artigo 26. As pautas e agendas das reuniões e eventos das comissões locais deverão ser divulgadas previamente nos serviços e unidades. Artigo 27. As reuniões das comissões locais terão como pauta prioritária os temas ou questões propostas pelos usuários do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte acerca do monitoramento e da avaliação das ofertas dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como aqueles relativos à defesa da garantia dos direitos sociais humanos fundamentais, da dignidade da pessoa humana e outras referentes a pautas intersetoriais. Gente, esse artigo 27 ele é fundamental à nossa compreensão. Qual é o conteúdo das reuniões de controle social? Está aqui escrito qual é o conteúdo. Ele é o monitoramento, ele é a avaliação das ofertas, dos serviços, programas, projetos e benefícios, assim como as atuações que são realizadas no território que defendem ou garantem os direitos sociais dos moradores do Goiânia, no caso. Então, isso é fundamental, isso é regra. Quando eu falo regra, estou falando assim, isso é norte. A minha participação popular, ela é voltada, ela é direcionada por esse artigo 27. As reuniões da Comissão Local de Assistência Social deverão ser organizadas e conduzidas com planejamento, objetividade e criatividade, primando pela ampla participação dos usuários. Artigo 29. Constitui-se como responsabilidade ética a participação dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social no Conselho Regional e na Comissão Local de Assistência Social e deve se basear nos seguintes princípios: promover aos usuários o acesso às informações colhidas em registros administrativos e ou pesquisas, no sentido que estes possam usá-las para fortalecer seus interesses coletivos. A aliança estratégica, vou voltar de novo a esse item, aquilo que a Maria Luísa Risotti escreveu um tempo atrás. É necessário, principalmente, que o trabalhador que acompanhe o usuário, que está dentro do controle social, fundamente as questões que os usuários têm para serem tratadas. É fundamental que isso aconteça. E é por isso que ela é chamada de aliança estratégica. 2. Defender de forma intransigente os direitos socioassistenciais. E aí tem uma questão que nós, trabalhadores, precisamos estar atentos, que são para os 10 direitos socioassistenciais, que a gente precisa garantir no atendimento, desde a acolhida, quando a pessoa chega pela primeira vez, até seu afastamento dos nossos atendimentos, porque ele vai ganhando autonomia e empoderamento de suas questões que ele trouxe para o atendimento. Contribuir para criar nexo entre as demandas que aparecem como individuais à luta por direitos, ou seja, se eu estou trazendo para cá, porque eu sou mulher, eu sofro violência doméstica, eu preciso entender que o meu lugar de mulher que sofre violência doméstica, ela acontece no território, ela é coletiva e é um princípio constitutivo da nossa sociedade brasileira. A mulher, ela é desprezada no nosso país ou ela é um objeto para várias outras questões. Isso a gente precisa reverter essa lógica. Ele não pode ser somente um princípio individual.
Ele precisa ser uma luta coletiva. Isso. Colaborar para a utilização da comunicação como mediadora de direitos e identidade no SUS, visando fortalecer estratégias de participação e educação popular. E aí, de novo, o portal aparecendo, a Alessandra aí deve estar pensando em alguma coisa. Fomentar nas reuniões presenciais ou virtuais das comissões locais a vivência da livre expressão de opinião, de reivindicação e avaliação dos usuários das ofertas do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte. Isso é um princípio extremamente importante. É importantíssimo que essas opiniões sejam expressas, até para que muitas vezes elas possam ser organizadas, revistas, trabalhadas subjetivamente, na minha condição humana. Então eu agradeço, estou aqui falando pela Comissão de Coras e Classes do Conselho Municipal de Assistência Social, mas aí eu vou passar para a Jade, não sei se ela, quanto coordenadora, quer fazer alguma fala, alguma consideração, ou se já passa para Simone, que está coordenando a reunião. Ricardo, eu prefiro que você passa para a Simone, porque eles tinham até um cronograma de horário de terminar, que era 4h30, e existem perguntas no chat, e eles também precisam tirar uma data para o próximo encontro, então eu prefiro passar para você, tá, Simone? Não, na verdade, vai passar para mim. Não, vai passar para mim. Seguinte, gente. Desculpa o mau jeito. É porque, como tem pessoas, moradores, pessoas da comunidade aí participando, ô Ricardo, e eles não têm tanta intimidade para estar indo no chat, para fazer as perguntas. Então, eu gostaria de estar abrindo para esse pessoal para saber se eles têm alguma dúvida, alguma coisa que a gente poderia estar esclarecendo, porque eu fiquei pensando neles enquanto você falava aqui, me lembrei da minha primeira reunião, que eu ficava perdida, sem entender direito o que estava acontecendo. Então, assim, eu queria abrir para os moradores mesmo do Goiânia, que às vezes estão na primeira reunião, no primeiro contato, igual a mesma teve as dúvidas com relação à sigla. Aí eu queria abrir para eles, se algum deles tem alguma dúvida. Eu acho que são essas pessoas aqui, o seu Vicente, né? Algumas saíram. Tem o seu Antônio, a Poliana, a Bianca, a Rosa Maria, Luciana, Selma, Sueli, o Carlos Pai e a Solange aí, que foram as pessoas que eu consegui identificar, assim, que são os moradores do Goiânia mesmo, que poderiam aí ter alguma dúvida que, de repente, você pode estar aí esclarecendo para eles, por favor. Bom, pessoal, eu queria agradecer, viu, Ricardo, por toda a capacitação, eu acho que foi muito rico. A gente cresce em conhecimento em todas essas oportunidades. E é bom ter esse conhecimento técnico para nós que estamos nesse lugar de ponte entre a comunidade e o serviço, porque a gente acaba transmitindo a real proposta do que é. E nessa jornada de construção, existem alguns dificultadores que me preocupam, sabe? Porque eu percebo vontade na comunidade e eu vejo cada pessoa aqui que ficou até agora na reunião, foi uma capacitação muito boa, mas para nós que estamos no serviço público, foi muito técnica também, a gente consegue assimilar muita coisa, mas a gente quer criar também esse espaço comunitário. Ou como que eu estou torcendo para vocês do Coras, do CMAS, para que as próximas reuniões a gente possa levar todas essas pessoas presencialmente, para a conversa ficar mais fluida, para que o empecilho do smartphone, o empecilho da internet não sejam dificultadores e para que a gente possa realmente acolher essa demanda do bairro. Eu concordo muito com você, viu, Ricardo, quando você fala que é uma jornada, e aí eu gosto de resgatar a fala lá da Luciana, de que a gente gosta de enxergar esse lugar como um classe, a gente gosta de... porque a gente quer esse caminho. O que o Goiânia está vivendo agora é antigo. Eu posso citar a Ildeia, que está nessa luta há muito tempo. Só que nos ciclos da política pública existem tempos e tempos. Quando a gente encontra um grupo de pessoas que se encaixa como quebra-cabeça no propósito e na vontade, e aí cabe ressaltar a posição da Simone, enquanto gestora, que é empática e sempre interessada, e de todos vocês que estão aqui nesse grupo, que se disponibilizaram dessa tarde, desse tempo, acreditando nesse projeto, eu penso que a nossa força ela vai se encaixando e ela vai se potencializando para um lugar que para o Goiânia era inédito. Haviam vislumbres, haviam movimentos, mas agora está um movimento muito mais robusto, fortalecido, e isso me alegra. Isso me alegra porque eu sei da necessidade. Aí eu resgato a fala lá da Poliana também, quando ela fala assim, nossa, a gente aqui, e o Goiânia é um bairro que tem muito serviço para a criança e para o adolescente. Poderia ter mais, mas assim, você vê que a Poliana, o Vicente que estava lá, ele tem box para criança e adolescente, eu estou na área da criança e do adolescente, uma série de pessoas, tem a Luciana da Escola Aberta, mas a Poliana ela traz uma fala também daquele pai que está com problema de álcool e a gente precisa criar uma ponte para ele fazer um tratamento de saúde lá no CERSAB.
daquela mãe que está precisando de transferência de renda e a gente precisa encaminhar ela para o serviço da assistência, a gente precisa facilitar, daquela família que perdeu um ente querido, está precisando dos programas de funeral social, daquele pessoal que está precisando pegar a documentação lá de Jequitinhonha, de quando eles vieram para o Goiânia, então, e eles nem sabem que a assistência tem isso para ofertar, eles nem sabem que o serviço tem umas possibilidades para eles, para além da transferência de renda. Então, hoje, essa tarde aqui, para mim, ela é muito rica por isso. Ela é muito rica porque ela é garantir um lugar que não existia. Criamos um espaço de diálogo inédito e que esse espaço continue. A nossa força, a nossa vontade não diminui. A gente vem se apropriar dessa capacidade técnica para avançar cada vez mais. E é nessa medida que eu agradeço a todos vocês, Eliana, por toda a sua ajuda, a experiência que você tem no CRAS Vila Maria, ela realmente agrega muito. Nós somos provocadores e temos esse incômodo de querer ver. Quando a gente pensa no IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano do Bairro Goiânia, ele é muito camuflado, ele se disfarça, porque tem um miolo do bairro que tem empresários, e isso é muito bom, geram emprego, geram renda, mas tem as periferias do bairro com as vilas, Vila da Luz, Vila Presidente Vargas, Vila Morro dos Macacos, Vila dos Ferreiras, e a gente quer ver todo esse povo também aqui entendendo que, olha, tem um lugar lá que é de vocês discutirem no Goiânia, mesmo que vocês não tenham acesso à internet, mesmo que você não tenha celular, vamos referenciar esse lugar numa espécie de lugar físico também e levar vocês para esse lugar protetivo, para esse lugar de avanço e constituir multiplicadores para que esse movimento se fortaleça. Então é mais um resgate, um agradecimento e um mover de uma continuidade mesmo, com muita gratidão a todos vocês. Eu gostaria de complementar a fala do Carlos, só para fazer um ajuste, porque parece que está enfatizando a questão do presencial contra um prejuízo da tecnologia. Desde 2009, nós aqui do Glória, viemos cobrando da prefeitura a cobertura que está prevista de 100% de internet em Belo Horizonte, gratuita. E até 2020 foi criado apenas 90 pontos de internet. E nesse esforço de cobrança, inclusive foi antes do processo da pandemia, para não dizer que ela causou isso, a gente conseguiu que a Prodabel incluísse mais 1.000 pontos de internet em Belo Horizonte. Então, com isso, todos os centros de saúde, aliás, todas as unidades de saúde, UPAs também, hospitais e tudo mais, e todas as escolas municipais de Belo Horizonte foram instaladas internet gratuita. E a população até hoje, isso foi até dezembro, de maio de 2020 a dezembro de 2020. Até hoje a população e às vezes um gerente do centro de saúde não está sabendo. Eu estive aí no Goiânia, eu estava fazendo mapeamento, eu tenho um parente aí no Goiânia, a pracinha no final, não sei se acho que é no final da antiga Rua Pomba, que é atualmente, esqueci o nome da rua atual lá, do centro de saúde, tem uma pracinha e tem na praça uma antena com 150 metros de cobertura e o bairro não conhece, é gratuito, tem internet lá 24 horas. E isso já existia antes de 2019, criado inclusive foto de 2013, mais ou menos. Então, hoje já existe isso, eu sou coordenador do CORAS aqui do Noroeste e provoco a situação da acessibilidade. Os telefones celulares, sem o chip, eles funcionam no Wi-Fi. Então, pode estar utilizando participação dessa reunião aqui, por exemplo, pode ser feita sem o chip no Wi-Fi que já está no centro de saúde. Então, a gente precisa caminhar nesse sentido da inclusão e colocar as pessoas pela diversidade, pela capacidade que a tecnologia oferece para as pessoas se encontrarem, tomarem conhecimento. Mais ou menos o efeito rádio faz no Brasil aí uma comunicação continental. Agora a internet está oferecendo esse recurso para a pessoa vulnerável. Então, aí vai a cutucada aí na parte do apoio, que eu já apresentei isso no Conselho Municipal de Assistência Social, para dar reforço, inclusive para ampliar, porque apesar de 1.000 pontos, isso não cobre 5% de Belo Horizonte, porque eles estão dispersos em vários pontos. Então, e ocorre do vulnerável estar participando de reunião com a internet do vizinho.
Então, isso acontece, esse compartilhamento acontece. Então, precisa explorar mais esse espaço para colocar as pessoas incluídas no direito. Deixa eu só dar um toque, que é o seguinte. Na 14ª Conferência de Assistência Social, o grupo que eu mobilizei para estar participando, que receberam chip, uns eram na minha casa, outros eu fui na casa deles, e nós conseguimos, quer dizer, a gente vai ter que, assim, ainda continuar nesse formato de fazer reunião virtual, nós, enquanto mobilizadores, como colaborador de política pública, essas coisas todas, nós vamos ter que ter esse olhar e fazer mesmo. E cada vez mais trazer. A gente tem que deixar discípulo. Eu não sou nenhum mestre, não, mas a gente tem que deixar discípulo. E a gente, para poder crescer. O meu único objetivo, eu como já fui aí do governo, era colocar o Goiânia no mapa das políticas públicas. E eu consegui. Então a gente tem mais é que crescer isso e tocar em frente com isso. Com a Jade agora, que ela está inscrita. Ô, Jade, pode ficar à vontade. Obrigada, Lia. Eu só dando umas respostas de algumas falas que foram feitas, né, que eu acho muito importante. Carlos traz na fala dele capacitação. A Udeia traz uma pergunta no chat se a gente vai emitir algum certificado. Não, isso não é capacitação. Isso é uma apresentação que o Ricardo elaborou e fez essa apresentação para vocês aqui. Ou seja, não é um curso de capacitação. Primeiro ponto. Segunda coisa que o Carlos traz, o Pedro também melhor ainda na fala dele, é a respeito de voltar de forma presencial. Bom, os CLAS aqui uns dias, foi até tema e debate dentro da mesa de diretoria, a comissão que é responsável de Covid, ela já está se programando para voltar de forma para votação dentro da diretoria, que foi apreciada e aprovada. Eu não sei se ela vai para pleno ou se ela vai direto ser despachada e mandada para as 9 regionais, que está voltando os encontros nossos de formas presenciais. Mas lembrando-se que a própria resolução 34, tanto o artigo 9 quanto o artigo 22, eu vou até ler para vocês entenderem aqui melhor a posição. As reuniões de classe poderão ocorrer de forma presencial ou virtual, por meio de plataformas digitais com o uso de instrumentos e tecnologias que garante a participação dos usuários, observando as necessidades específicas das pessoas com deficiência. A diferença do artigo 9, que troca a palavra classe por palavra coras. Então é importante vocês saberem que se em coletivo vocês juntarem, decidirem manter de forma online, vocês podem manter sim, que a resolução garante isso para vocês. Mas se vocês quiserem voltar de forma presencial, assim que o conselho o CORAS, vocês também vão poder voltar de forma presencial. Então, achei bacana transmitir isso para vocês no retorno, tá bom, pessoal? Verdade, eu ia mesmo falar que a gente estava conversando sobre isso na última plenária. Teve essa conversa sobre essa questão aí, dessa inclusão aí e da questão da internet mesmo, né? A Alessandra, do portal, que ele quer falar, aí depois dela a gente pode estar caminhando aí para finalizar aí, né, quais vai ser as demandas. A gente teve algumas sugestões aqui. Alessandra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, né, fora, atrás, todos, porque pra gente, moradores e usuários do Goiânia, é um dia, assim, que ficou marcado. Porque uma coisa é você saber que você tem direito. Nós estamos num país onde existem leis e existem projetos maravilhosos. Só que a execução e a prática que é meio complicado. E mesmo assim a gente segue e encontra pessoas que conseguem estar acompanhando a gente na nossa vontade, traduzindo. Nós tivemos, não foi só uma reunião, uma proposta de CRAS, foi uma reunião onde que a gente foi convidado a quebrar paradigmas. Isso é fantástico. Um convite para saber, olha, a oferta do serviço público está aqui. Vamos caminhar juntos. Então, assim, eu reforço, né, o que o Carlos falou em relação a convidar que vocês possam vir na nossa comunidade, independente das questões do CLAS, para estar conhecendo mais a nossa comunidade, estar sabendo, conhecendo as demandas. O Ricardo comentou que a classe LGBTQI+, é que tem mais dificuldade, né, para ser alcançada. Existem pessoas e projetos aqui para estar chamando, fazendo esse chamamento para que seja atendida essas demandas e tantas outras que nós assistimos aqui. Então, assim, eu só tenho a agradecer aquela galerinha que às vezes não sabe mexer no telefone, teve presente, porque igual foi dito, assim, a gente tem sinais aqui
alguma localidade, ou alguém pega do vizinho emprestado, mas tem aquela pessoa que não sabe usar e mesmo assim está aqui, tá? Eu gostaria, assim, de agradecer muito por confiar, assim, eu quero só agradecer e que a gente já está fazendo mais barulho do que essa interrupção. Então vamos, que o Class Goiânia é nosso. Se eu só dar só um pitaco aqui, se eu só for responder a Jade. Jade, minha querida, é lógico que isso é um cursão. É um cursão, um intensivão. Obrigada. Eu queria saber quem que tá aqui do Conselho Tutelar aqui, Simone, porque sugeriu assim, né, que na próxima reunião possamos ouvir as demandas dos moradores. Torço muito, Samaritana, para que seja presencial na próxima oportunidade. A gente também, viu? A gente quer muito que seja presencial também. Estamos aí caminhando aí para finalizar. Tivemos, né, alguns destaques, sim, aqui no chat sobre o mapeamento. Teve pergunta se estava sendo feito o mapeamento. Eu queria frisar uma fala que o Ricardo fez no começo sobre a questão de acompanhar como o serviço ofertado ele é feito em cada área, né? Se a política pública ela é uma só, por que ela é oferecida de diferentes maneiras em cada lugar? Em cada lugar que a gente chega, a gente encontra ela de qualquer maneira. Eu guardei essa fala, essa foi uma das primeiras coisas que ele falou assim que ele começou. Eu queria convidar todos nós que estamos presentes a refletir sobre isso. Se a política pública ela é uma só, se todo mundo tem direito, por que ela é oferecida de maneira diferente? Cabe a quem fazer com que ela seja oferecida da mesma maneira para todos que realmente precisam dela. Eu acho que a gente tem que estar trazendo aí certas reflexões. Isso que ele falou eu achei muito interessante, é uma coisa que está aqui, ó, está no artigo, é um direito nosso. E aí, diante de todas as nossas dúvidas, eu achei que íamos ter mais dúvidas dos moradores que estão chegando agora, do pessoal que está chegando agora, mas eu vejo que a dona Deia fez aí um serviço muito bacana de estar aí conversando com o pessoal. Inclusive, depois, dona Deia, se a senhora puder entrar em contato comigo para me passar o contato de algumas das pessoas que não colocaram o nome no chat aí, depois a gente vai ver isso aí com mais calma para não acontecer novamente. Né, Simone? Vamos nos organizar para fazer aí uma lista de presença para a gente poder ter aí o contato desse pessoal. Pode ficar tranquila que nós não vamos perder nada. E é assim mesmo, gente. A gente está começando, eu mesma estou começando e estou aprendendo muito. E é isso aí. Eu espero poder estar contando aí com vocês. Simone, te passo a palavra. Muito obrigada, Eliane, Ricardo, Jade, né, todas as pessoas, né, Samanta com a equipe, e todas e todos que se dispuseram, estão se debruçando aqui, tão atentos a tudo que a gente está aprendendo hoje. A gente, né, escolheu fazer dessa forma hoje, sem link de lista, porque nós não sabíamos que nós íamos encontrar pela frente. Então, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente está aprendendo. Daí a gente fica com receio das pessoas para utilizar as ferramentas, né? Essas danadinhas dessas palavras, né? É o tal do link, é o tal do chat, uns trem esquisitos, né? Que às vezes não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas. E aí, se vocês considerarem, pode ser um caminho, esse coletivo aqui, né, considerar que pode ser esse o caminho, de repente a gente já fecha uma agenda para o mês de maio, para o início, já para a próxima semana. A Jade está nos dando o retorno aqui, né, Jade, de que a gente já pode avançar na dinâmica presencial. Já pode, Jade? Simone, tá aí. Não podemos. Quando você receber por e-mail, que eu não sei se vai ser pelo DRAS ou pelo Coras, aí sim você pode fazer divulgação. Eu só trouxe o material, que eu acho que é importante ele saber que nós lá em cima estamos fazendo já esse movimento de retorno, mas oficialmente só depois que você recebe. Perfeito, querida, muito obrigada, viu? Então, a gente podia deixar marcado. E assim a gente acredita que em breve, né, Jade, a gente já vai ter esse retorno formalizado direitinho do conselho. Que aí a data a gente deixa certinho. E aí a gente vai conversando para a gente já tentar ir para o presencial a partir da orientação do conselho. E queria, né, sugerir, se vocês considerarem viável, que a gente troque aquela ideia, né, com o Tiago lá do Centro de Saúde, para a gente utilizar aquele espaço físico tão bacana que tem lá, conforme proposição já de vocês,
e aí a gente respeita os protocolos, se puder ser presencial. Se não puder, nós vamos seguir, nós vamos fazer. Eu acho que a gente não pode, Ricardo e Jade, perder o pique. A gente está no pique, a gente está aprendendo, né? Acho que a gente precisa ir fazer esse esforço. Simone, senhor? Só transmitir uma experiência aqui no Coras, a gente já está fazendo reunião híbrida, porque existem os abrigos, então nessas oportunidades está dando para ver que é possível estar fazendo aquela experiência que houve da conferência de assistente social também, nos CIAMES, né, nos centros de convivência, às vezes tem uma estrutura e às vezes a pessoa não tem um recurso. Então, a tendência, inclusive no Conselho Municipal de Saúde também, eles já ventilaram pela amplitude que a tecnologia está oferecendo. Quando eu ia presencial no Conselho Municipal de Saúde, na Câmara Técnica de Controle e Avaliação, eram 10 pessoas. No virtual, eram 80. Então, assim, a dimensão que a tecnologia ofereceu, ela precisa receber uma manutenção nesse sentido. Aí aparece o fenômeno híbrido. E como o centro de saúde já tem Wi-Fi gratuito, inclusive, pode fazer extensão nesse sentido, escola também, essas coisas. Obrigada, viu, Pedro? O Carlos está sugerindo aqui no chat que a gente já deixa agendado para o dia 10 na parte da tarde, né, Carlos? Isso. Posso fazer um adentro, Simone? Pode, você deixa eu só ver se a gente, talvez até seja do ponto que você venha trazer. E aí eu queria sugerir, se vocês considerarem viável, que acho que o Ricardo e a Jade nos chamam a atenção aqui para um ponto importante, assim. Para a gente poder participar, a gente precisa conhecer. E a gente precisa conhecer o que a gente já tem também, assim. A gente tem um volume expressivo de pessoas que a gente atende diariamente que residem aí no território do bairro Goiânia. Tem um grupo importante de famílias que são beneficiárias do Auxílio Brasil, uma turma que vem diariamente precisando atualizar o CAD único. Então, talvez a gente já possa fazer um esforço para a gente trocar aquela ideia, assim, de pé de orelha, que danada esse tal desse CAD único, gente, que filona que dá para as pessoas acessarem, o que está acontecendo, assim, por que está todo mundo querendo, enfim, o que é esse tal desse serviço, né, que a gente falou aqui, para que serve? E aí é esse apelo, né, que nós estamos sendo convocadas e convocados aqui. É uma conversa que a gente precisa se esforçar nesse coletivo para trazer as usuárias e os usuários. Porque aí eu estou aprendendo isso aqui, gente, com o artigo 25, desculpa, o inciso 25, o artigo 21 e o artigo 27. O 25 fala que o usuário tem que ter protagonismo e autonomia. O Ricardo e a Jade ensinaram aqui para a gente. O artigo 21 fala que tem que ter maioria de usuário. Olha só. E o 27 fala assim que são os usuários que organizam a pauta da reunião. Então é impossível fazer sem eles. Então acho que a gente renova esse compromisso aqui, da gente fazer essa mobilização também, e vocês também, para no dia 10 a gente poder ter esse encontro e aí a gente ir um pouco no miudinho, não da vida das pessoas, o miudinho da política de assistência social, no esforço de tradução do que essa política contribui no coletivo e na vida individual. Eu acho que, né, talvez se a gente conseguir encaminhar aqui, com tudo que a gente aprendeu hoje, acho que não vai ser um passo só, vão ser uns 2, 3, bem largão, sabe? Ô, Simone, deixa eu só falar uma coisa, é o seguinte, eu acho que a gente vai ter que reunir esse grupo mesmo, sabe, Jade, da gente e Eliane, pra gente poder, nós vamos ter que vender um peixe, né, pelo que eu entendi. Vender esse peixe do CAD único. Vai ter que ter uma conversa. Ideia, pelo amor de Deus. Não é isso, não. Jade, ajuda a gente aqui, Jade. Peraí, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu tô preocupada com isso. Porque tem muita gente que vai começar pelos cotovelos, vai dar esperança. Não, Ideia, presta atenção, a proposta é o seguinte, é aqui mesmo surgiu algumas demandas que os próprias pessoas usuários dizem assim, o que é um PAEF? Às vezes as pessoas não sabem nem que o CAD único também tem limitação, por exemplo, de renda. Chegou a um certo ponto financeiro, a pessoa ela não se encaixa para fazer um CAD único. Então, eu trouxe essa proposta para ela, inclusive no reservado, porque eu vi essa necessidade. E a própria resolução traz
que os encontros do CLAS justamente é para esclarecer isso, trazer os programas, os benefícios, o que você tem direito, o que o coletivo tem direito. Então, é isso que a Simone está trazendo de proposta para ser debatido no próximo encontro. Trazer esse leque, abrir essa luz, para vocês entenderem o que é um auxílio BH, o que é um auxílio Brasil, para entender melhor, porque às vezes você fala assim, não, mas fulano não recebeu, por que ele não recebeu e ciclano recebeu? Pois é, eu tô pensando no fulano e no ciclano. Viu, Samanta? Quando bater na sua porta em um monte. É isso que ela quer trazer, esse esclarecimento. Como que funciona, quais são as maneiras, entendeu? E é importante você conhecer até mesmo para você defender o porquê que o fulano não entrou. Entendeu agora? Não, eu quero ser a primeira da fila, pode pôr meu nome aí. Mas eu tô preocupada com o que a gente vai passar pro povo lá fora, sabe? Porque senão vai ficar gerando expectativa e eu não quero isso. Sinceramente, acho que ninguém merece isso. Nem vocês que vão atender e nem eu que vou falar, senão eu vou apanhar. Então, eu acho que a gente tem que estar com isso bem afinado na ponta da língua, que é um peixe, sim, que a gente acaba falando com os outros. Mas é que vão falar de forma bem instruída. Porque senão a porta da Samanta vai encher, a da Simone vai encher e a sua Jade também. Muito obrigada. Antônio, em pergunta que você fez o encontro ser 5 horas da tarde depois, porque fica realmente difícil para quem não é aposentado, para quem trabalha de carteira assinada ou para quem faz bicos também, tendo sua posição. A resolução 034 traz que os usuários eles têm autonomia de escolher um dia bacana para eles e um horário que atenda vocês também. Mas lembrando-se que eu peço uma coerência. O que é coerência? Até a gente, usuários, ter uma estrutura que o órgão gestor vai apresentar das pessoas que vai fazer um apoio técnico, então a gente precisa de pessoas que hoje estão aqui. Por exemplo, a Simone. A Simone, ela está fazendo um apoio técnico até os usuários entender e vier esse fortalecimento pelo órgão gestor, que também está escrito na resolução. Então, nós dependemos da agenda dela também, nós precisamos do apoio dela vir fazer uma memória de reunião, para ela fazer esse levantamento, para ela fazer o chamado para as pessoas virem participar da reunião, que é o convite. Então, vocês precisam ter essa interlocução com a Simone, para que não quebra essa sintonia, para que as coisas possam se organizar da melhor maneira possível. Pedro, gostei da sua ideia, inclusive parte do que você falou está sendo contemplado nessa apresentação que vai ser entregue oficialmente para cada 9 regional, mas o Conselho da Saúde é uma instância e Conselho da Assistência Social é outra instância. Então, a volta, ela tem que vir exclusivamente, não porque o outro voltou, mas sim porque ou foi publicado ou porque foi oficiado pelo Conselho Municipal. E até a data de hoje, a gente de forma virtual. Não existe híbrido. Até a data de hoje é de forma virtual. Obrigada, Jade. Carlos, desculpa, você estava inscrito. É bem breve. O apontamento do seu Antônio é muito pertinente. Eu acho que cabe a gente conversar disso para um futuro, dentro da fala da Jade, assim que o CLAS já tiver capacitado o suficiente para gerar suas próprias atas e tudo, a gente conseguir articular horários que abarquem todo mundo. Eu fico com grande expectativa do retorno presencial, porque esse link da reunião ele foi compartilhado amplamente. Então a gente está passivo de um certo bullying cibernético, de algumas coisas que aconteceram aqui nessa reunião e que prejudicam o andamento de tantos profissionais sérios que estão aqui hoje reunidos. Vamos conversar sobre isso e vamos trazer essa reflexão. No mais, é só agradecer, gente. Muito obrigado. Obrigada a você, Carlos, e novamente gostaria de agradecer Jade e Ricardo. Nós reconhecemos aqui, gente, humildemente, sem vocês não seria possível. Assim, vai dando tanta segurança, assim, por isso que o pessoal já está confundindo com capacitação, porque vai dando aprendizado, vai dando segurança, vai apontando caminhos, e a gente já vai constituindo aqui algumas certezas e algumas dimensões que vocês nos orientam que são inegociáveis. Então, é esse o rumo. Então, nós agradecemos imensamente a vocês. E aí, só reiterar isso que a ideia disse de vender o peixe, não é disso que se trata, não é disso que nós estamos dizendo. A gente tem que reforçar para a gente não queimar largado. Não, nós não estamos vendendo nada, nós não vamos inventar nada, nós vamos conversar, nós vamos conhecer, nós vamos fortalecer a cidadania. Não é só acesso a coisas, acesso a discussões, é acesso à cidadania, acesso a informações, reconhecer as vozes, gente, isso não é pouca coisa não. Assim, esses pontos de partida que a gente está fazendo aqui, eles são a essência da gente ter
condições, inclusive, de erguer a nossa voz, de ter, né, as nossas necessidades reconhecidas. Então, é disso que nós estamos dizendo. Que a gente faça esse percurso aí, dando continuidade a ele no dia 10, com todo respeito, com a dignidade das pessoas que residem aí no Goiânia e que acessem uma política pública de assistência social, para que elas tenham aí melhores condições de acesso à informação, melhores condições de acessar a política pública. E como o Ricardo e a Jade nos ensinaram, condições de, inclusive, dizer esse caminho aqui é mais viável, vamos por esse. Eu acho que desse jeito aqui é que a gente pode ter melhores condições de vida, de projeto de vida, de autonomia. A gente precisa fazer uma caminhada. E aí a gente está no percurso. Então, fica dia 10, 14 horas, vamos nesse esforço. Tomara que a gente consiga presencial. Se a gente não conseguir, a gente vai. Do jeito que der, mas nós vamos fazer, assim, com esse esforço da gente mobilizar. E aí a gente vai dialogando, né, sobre esse convite, sobre essa forma, para que a gente tenha aí, né, feito e cuidado e a gente continuar fazendo o percurso bonito que a gente está fazendo. Então, nós agradecemos imensamente. Eliane, você quer também falar, finalizar? Por favor, pode ficar à vontade. Eu só agradecer mesmo, né, a presença aí da Jade e do Ricardo. Eu sou suspeita para falar, porque senão eu fico... Eu sou muito babona com esses dois, que eles são assim, sempre foram muito maravilhosos comigo. Então eu não posso falar, não. E agradecer também aí a presença do pessoal do Goiânia, a presença maciça, numa quantidade legal de gente. Gostei muito, vocês estão de parabéns. Carlos, Deia, a Alessandra conseguiram imobilizar uma quantidade gostosa de gente. Imagina se fosse presencial. Continuar. Não pode desanimar, não, viu, Deia? É pra frente, tá? Que a gente olha. Como diz a Jade e o Ricardo, quem denomina a pauta do CLAS somos nós. Tá bom, pode deixar. Pode deixar. Da próxima vai ter um poema para encerrar, pode deixar. Linda, você já é um poema pra gente, Eliane, e ainda mais com os poemas que você traz. Viu? Obrigada por isso. Como não, você não cansa de falar do Ricardo da Jade, eu não canso de falar de você. Como que é bom, sabe? Poder olhar, te ver aqui, ver esse protagonismo, esse cuidado. Não, é muito bom, gente. A gente tem tudo para avançar, né, seu Pedro? Obrigada, gente. Obrigada a todas e todos. Um lindo final de semana para vocês. E a gente se encontra dia 10 e vamos trocando ideia daqui até lá. Tchau. Obrigada.